Fala, povo de Deus, bem-vindo a mais um podcast Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Roco, 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 roco. Parece até o Papai Noel. Pedir perdão a vocês, viemos ontem de um radical. Quem conhece sabe. Mais um Coisa pra glória mais de Deus. linda do mundo, né, Big Boys? Foi top demais. Coisa mais linda. Vamos falar dele já desse radical maravilhoso, né? Olha a voz do guarda, olha a voz do guarda. Mas a gente vai conseguir, em nome de Jesus. Amém. Estamos com o convidado aqui, nosso amigo Alan Figueiredo. Amém. Meu nome é Alan Figueiredo, sou líder do Big Kingdom Culture. Se você não conhece, é só você botar no Instagram aí, @Big Kingdom Culture. Nós somos um movimento interdenominacional, não temos bandeira. A gente abraça toda a igreja de Cristo. Eu vou falar um pouquinho aqui como ele surgiu, né? Então você vai entender o propósito dele. A gente tem a intenção de servir, auxiliar e principalmente ativar todo cristão em qualquer face da terra. Ele começou por causa de uma pessoa que teve a sua igreja perseguida, incendiada. E hoje a gente tem aí, hoje à noite não, ontem, que está saindo ontem, né? Vai ter um treinamento de liderança aí para mais de 150 líderes, que são líderes de células, missionários no campo. Eu vou falar um pouquinho melhor aqui dos detalhes para você entender. Você deve estar falando, cara, o que é isso? Missões, célula, esse cara tá falando nada com nada. Para você entender um pouquinho melhor, vai lá, @Big Kingdom Culture, se puder colocar aí. Eu vou botar. Do vídeo. A gente coloca na descrição, tudinho. Show, na descrição. Congrego na Igreja Batista Casa Viva, do pastor Hannes Israel. A gente está implantando essa igreja lá no Recreio, né? E também sou Elan, você está em 2 igrejas. Por quê? Desde muito tempo eu estou na Lagoinha. Lagoinha é a igreja do meu coração. Sou muito apaixonado pela visão que Deus deu ao pastor Felipe Valadão. Muito. Já tentei falar, meu irmão, vou para outro lugar. Mas esse cara é fora de série. E assim, tu experimenta que a gente carrega um pouquinho lá na Barra. E eu também faço carisma em Niterói, sou da Barra e faço carisma em Niterói. Então, assim, eu amo o mover. Eu falo para todo mundo que a Lagoinha carrega, não é a merchan, que a Lagoinha carrega uma porção de graça diferente. Né? A Flávia, minha esposa, fala assim, eu falei, cara, você tem que ir para conhecer. Aí ela veio, tá no carisma agora também, tá fluindo de uma maneira muito diferente. Então, a gente vê que lá tem uma porção diferente, por isso eu não consigo sair. Deus um dia me tirar, ok, mas por enquanto não pretendo. E por isso a gente está lá, junto com o pastor Hanson, plantando essa igreja num colégio, no IMF, lá do Recreio, não sei se tu conhece, do lado de Santa Mônica ali. Então, na quadra de um colégio, acontecem os cultos aos domingos. É uma igreja que nasceu em Itaipava. Nossa. Eu vou falar depois um pouquinho. Nasceu lá em Itaipava, quando o Hanson voltou dos Estados Unidos. E agora a gente está plantando ela ali num colégio. Show de bola. E Itaipava já tem o seu templo próprio. E a gente está sonhando com isso para Casa Viva ali no Recreio. Temos conteúdo aí, galera. Galera, conteúdo. E ó, bolsa de valores, galera. O cara é trader também. Você não sabe o que é trader? Fica ligado que já tu vai saber. Vamos falar. Bolsa de valores. Quer ganhar um dinheirinho? Arrasta pra cima. Mentira. Link na bio. Link na bio. Esses caras Vagas limitadas. Aí, vamos falar nosso patrocinador aí. Big Boys. Big Boys não. Frank Fritz. Eita, meu Deus, cheguei. Fala, povo de Deus. Então, mais uma vez, agradecer a CMA Telecom por acreditar nesse projeto. Você do bairro de Sepetiba, que está precisando de uma internet de qualidade, CMA Telecom, o número está na descrição, tá? Você ligou para lá, avisou que viu aqui no podcast Apocalipse 2:10, não vai pagar a instalação, beleza? Você que precisa streamar, subir arquivos pesados, sua internet está deixando na mão, para de sofrer. CMA Telecom, tá? E um recado também para você, lojista do bairro de Sepetiba. Mega promoção mesmo, R$ 75 por 500 mega. Vou repetir, tá? R$ 75 por 500 megas. A única coisa que você vai fazer é divulgar a marca da CMA como uma parceria, ok? Então, você que joga, você que sobe arquivo pesado, para de sofrer, irmão. Para de ficar rateando aí tua internet. Download ou upload aqui, bate firme. 500 mega e não tem briga, como o Marquinho fala. Não tem briga. Valeu? Vai contigo, Marcão. Eu usava CMA. Quando eu estava em Sepetiba, era CMA. Desde a época lá, que a gente começou a caminhar junto. Melhor internet. Upload e download. Eles brigam direto. Mas a gente vai trazer eles aqui para evangelizar. E aí, meu amigo, vamos falar um pouco da sua vida pessoal. Não é Fuxico gospel não, galera. Mas a gente fala um pouco da vida pessoal. Sai daqui, Fuxico, sai daqui. Geralmente é o que pega a galera, é o que converte. Não é só a palavra, é a vida. Ele vive o que ele prega. Então a gente vai falar um pouco da vida pessoal dele. É evangélico de berço? Cara, não.
Muita gente acha, né? Porque eu tive uma vida muito intensa no evangelho, mas a mesma intensidade que eu tive no evangelho eu tive fora. Com 16 anos, eu já era segurança de boate, sempre fui atleta, né? Sempre treinei muito, já cheguei a lutar também pela Tinogueira, mas nunca fui de berço. Tive contato na adolescência, aqui na Nova Vida de Sepetiba. Sou cria de Sepetiba, a gente tá aqui na conterrâneo. Cria? Sou cria de Já Sepetiba. pulou do paredão lá da Coca-Cola? Tô na minha área, pertinho da casa da minha mãe. Valeu. Saindo daqui eu vou dar um pulo lá Legal. para visitar. Legal. Então tô em casa. Me converti aqui na Nova Vida quando adolescente. Fui batizado ainda sem entender muito, mas marcado já pelo Espírito Santo. E é nítido quando alguém é marcado pelo Espírito Santo, porque o tempo que eu estive fora, muitas vezes eu senti esse chamado de retorno, sabe? Eu nunca conversei dessa maneira aberta que a gente está conversando aqui agora. Já falei meu testemunho algumas vezes, mas eu estou sentindo até o Espírito indicar para um outro caminho. Eu estava com 17, 18 anos, já trabalhando em algumas boates, eu sempre fui grande, então tive um contato com essa vida noturna muito intensamente mesmo, já trabalhei mais ou menos em mais de 10 boates no Rio, e com 20 anos me chamaram para fazer a segurança da festa do Bodegão na época. Mas tu estava convertido já, não? Não. Me chamaram, foi quando eu me converti. Uhum. Me chamaram para fazer a festa do Bodegão, 19 ou 20 anos mais ou menos. E aí, falei assim, cara, vamos lá. Passei aquele tempo de festa inteira trabalhando lá na segurança. Essa galera de segurança paralela ainda não era tão forte como aqui. Era segurança apoio mesmo. Apoio nas costas. Era a galera do apoio. E aí fomos. Depois a gente falou, vamos fazer uma resenha lá na casa do Elan. Sozinho em casa, a galera toda ali naquela euforia de pós-evento. Falei, vamos embora. Chegamos lá em casa, levamos caixas e caixas de bebida, caixa de cigarro, levamos lá para casa e fomos todo mundo, mais 20 pessoas. Uma casa que, é menor do que esse espaço aqui que a gente tá. Então você imagina como é que era a situação do evento. Você imagina como é que era a estrutura do evento. Se você puder ver, meu irmão, a estrutura desse podcast aqui, os caras falaram que vão ser o número 1 do Brasil e eu acredito com toda a minha fé, porque os caras têm uma excelência de outro nível. Então na minha casa não tinha esse espaço aqui. E aí começamos e como eu só tinha uma geladeira e um freezer em cima, eu fui botar a cerveja para gelar em cima. E ali foi o meu encontro com Deus, foi o meu primeiro encontro que a gente chama de teofania, né? A primeira aparição sobrenatural que eu vi. Eu tenho algumas para contar, inclusive principalmente em missões, mas essa foi a primeira, assim, que eu vi, cara, doideira. Eu subi para pegar. A gente sabe que afirma porque teve uma força contrária que se manifestou ao mesmo tempo. Eu subi para pegar cerveja. Quando eu abri o freezer, entrou uma luz na cozinha. Eu me assustei com a luz na cozinha e olhei para o espelho. Nisso que eu olhei no espelho, aquela luz, uma voz saiu dela e falou assim, esse não é quem eu chamei você para ser. Naquele momento, cara, eu não sei a base para isso, mas é uma experiência que eu tive. Então, isso não é uma doutrina. Isso é uma experiência. É muito claro, eu falo isso principalmente no Big Kingdom, que a gente tem pessoas de todas as religiões, de todas as frentes teológicas ali. A gente tem batista, adventista, tem metodista, tem povo de Deus. O povo de Deus que professa o Cristo, o único Cristo. Sim. Então, a gente tem esse cuidado de não entrar em doutrinas. Então, o que eu estou falando aqui não é a doutrina. Para que a pessoa fale assim, nossa, o Elan viu uma luz branca e vai criar a igreja da luz branca, da voz da luz branca. Não é assim, tá? Não é assim. Então, por favor, não faça. É uma coisa que eu peço muito, de experiência pessoal, uma doutrina. Porque a doutrina é a palavra de Deus, única revelada. Então, se você quer seguir algo, a base é a Bíblia e é a base para todo mundo. É isso que a gente fala no biquinho da nossa base, é a Bíblia. A gente, principalmente, pega uma parte que é o evangelho puro e simples para tentar não entrar em pontos que possa ferir você, porque nosso objetivo é ativar a galera. Eu já estou fugindo da minha apresentação. Mas tem essa luz branca aí. Se tem um cara aí que se vê essa luz branca, corre. Não tinha ficado, não. Pô, mas aí... Ainda mais a luz branca falando. Pois é, cara. É aí que entrou o problema. Porque eu senti mesmo que um batismo de arrependimento. Se eu pudesse... Você não sentiu temor, você sentiu... Eu comecei a olhar para dentro. Se eu pudesse te descrever o que eu senti, como não é algo padrão,
algo muito pessoal. Sim. Eu senti, a palavra que eu poderia classificar realmente é um batismo de arrependimento. Eu comecei a olhar para aquela vida ali, na hora, minha primeira reação foi abrir a geladeira e quebrar as cervejas, cara. Com a galera? Com a galera lá embaixo. E ninguém entendeu nada. Nisso que eu comecei a quebrar as cervejas, subiu um cara que estava visivelmente incorporado, com uma gargalhada, dizendo, não vou te perder, começou a gargalhar. Cara, eu tô falando aqui porque hoje eu sou crente e eu entendo, né? Mas naquela época eu não entendi. Foi, meu irmão, eu falei, tu não vai descer na oração, tu vai descer... Tu vai descer do jeito muito legal, não. E os detalhes desse momento eu prefiro não abrir para os irmãos, para não ficarem pensando mal de mim. Para não escandalizar Para não escandalizar a igreja. Mas aconteceu que eu comecei a me desentender com aquele rapaz ali. É que tu não olhou pro lado espiritual, não tu tinha, olhou pra carne. Eu não tinha. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou expulsar um demônio? Eu nem sei o que é isso? A não ser que a luz tivesse alguma coisa. Mas eu só vi uma luz falando e quebrei a cerveja e o cara veio gritando, falando que nem me perder. O que eu faço diante disso? Meu Deus. Eu só sabia ser segurança, irmão. O que eu faço? Tiro o cara do baile. O que eu fiz? Tirei o cara do baile. Irmão, sai daqui. Tirei o cara dali. Os caras começaram a estranhar. Pô, o Elan foi muito tranquilo, muito tranquilo. E agora? Eu falei, irmão, não quero mais isso. Eu já tinha contato com o trabalho de guardião de piscina, né? Eu falei, vou voltar a trabalhar de guardião e vou ficar com a vida mais tranquila. Para onde Deus me direcionou, cara? Pra gente ver como é que Deus faz as coisas e a história dele de uma maneira muito cirúrgica, né? Pro condomínio do pastor Silmar Coelho. Eu comecei a trabalhar de guardião de piscina no condomínio do pastor Silmar Coelho. E quem eu virei muito amigo? Da Cristine, filha dele. Porque ela tem 2 filhas, né? Que na época eram muito pequenas e hoje já estão gigantescas, pelo que eu acompanho no Instagram. Elas eram bem pequenas e eu cuidava daquelas meninas ali na piscina com elas, porque elas estavam tendo um contato com a natação. E o pastor Silmar foi, assim, o início para a minha vida ministerial na questão de entrar no seminário. Porque eu falei assim, cara, eu cheguei na igreja, a primeira vez que eu tive esse entendimento do que era a igreja, eu olhei o pastor pregando ali, algo ardeu no meu coração. Falei assim, cara, eu quero ser pastor. Aí eu falei assim... Ele que te convidou a primeira vez? Não, eu fui sozinho. Fui Para sozinho. a igreja dele mesmo? Fui pro Silas. Silas. Fui pra Advec e Recreio quando era na Genaro, na época. E fiquei muito tempo lá. E aí fomos lá pro Silas. E aí eu falei assim, cara, eu quero ser pastor. Aí perguntei pro pastor. Falei, irmão, como é que eu faço pra ser pastor? Aí ele falou, tem que ir pro seminário. Aí eu falei, então não é problema. Se o caminho é esse, foi daí que eu já, com 1 mês de convertido, fui pro seminário. Bacana, cara. E a conversão se deu como? Foi natural? Cara, chegou na igreja, ouviu a palavra e ela entrou? Você já tinha tido aquela experiência lá que você não tinha entendido até então, né? Sim, então, isso é muito engraçado e é muito bom a gente falar. Porque tem muita gente que eu vejo fazendo isso. O evangelho, ele não é colocado à força. A gente vem de uma base muito agressiva que se evangelizava através do medo. Eu não vou te apresentar o caminho, eu vou te apontar o dedo. Eu vou botar o dedo na tua cara dizendo que você está errado e você precisa voltar para Jesus. Eu acredito hoje, e o que a gente faz no Biquinho é isso, de apontar o caminho. Falar, cara, o nosso público é muito mais cristãos que querem ser ativados para parte de liderança. Mas a gente também tem muita gente que a gente cuida do zero. Tem pessoas que chegaram do zero, nunca tiveram contato de liderança. Muita gente ferida. Muita gente. E hoje eu tenho 2 ou 3, se eu não me engano, que são líderes de jovens em igrejas grandes, que começaram do zero, assim, tiveram contato com o evangelho na pandemia, começaram com a gente e hoje estão liderando uma galera. Uau. Então, assim, a gente tem esse cuidado de não apontar o dedo e apontar o caminho. Isso é muito também... A liderança, ela carrega muito a marca de um movimento, né? Se você vê o Theo, por exemplo, com o Dunamis, ele carrega essa pegada de universitários, jovens incendiários, poder sobrenatural do Espírito Santo. É muita marca do que o líder carrega e a porção que Deus deu sobre ele. Então, ali, eu vi essa questão do apontar o dedo. Eu comecei a apontar o dedo para minha família inteira. Depois que você se converteu. Porque eu fui pro outro lado. Como eu era muito liberal, eu sabia que eu tinha que fechar aquela brecha ali, eu fui pro radical. Eu virei e eu comecei a ler a Bíblia pelo Antigo Testamento. Porque aí quando você... Tinha nenhum evangélico na família? Não, eu não tinha referência, né, mano? Eu não tinha referência, eu entrei sem referência nenhuma
a minha referência era o pastor Silmar, que eu tinha pouco contato, só tinha contato de admiração, né? E aí eu falei assim, cara, e agora? Foi quando eu fui pro seminário. Qual é a aula do seminário? Panorama do Antigo Testamento. Falei, vou mergulhar nisso. Como era uma época chuvosa, a piscina não dava movimento. Então eu passava o dia inteiro lendo a Bíblia. Onde? Antigo Testamento. Que é, Deus vai levantar um rei, e ele vai fazer a justiça no nome dele, e ele vai trazer juízo. E o profeta, ele foi Jeremias, né? Eu estou te edificando para edificar e derrubar. E eu vou te colocar sobre as nações. E quando você lê aquilo e você não tem entendimento, você não tem a revelação do Espírito Santo, mas principalmente quando você não tem um ensinamento ou uma referência que te mostre como absorver aquilo, o Espírito Santo vai trabalhando, eu absorvi aquilo de uma maneira muito errada, que eu falo hoje. Por isso que a gente tem muito esse cuidado de investir em discipulado. Porque, cara, o cara que... 1 Timóteo fala do neófito, né? Você não pode colocar um neófito para liderar, porque esse cara, ele tem empolgação, ele é um cara muito sentimental, é um cara muito emocional. Então você vai ali acabar cometendo um erro, porque foi o que aconteceu comigo. 6 meses depois, eu estava liderando evangelismo na Advec, que é uma igreja muito tradicional. Mas eu fiquei 6 meses muito imerso. Fui muito corrigido pelo pastor Bruno, na época, Bruno Santos, que agora acho que está na posse. Postei no meu Instagram, cara. A primeira coisa que eu fiz foi atacar a igreja católica. Nossa. Porque eu tinha acabado de me converter e vendo que aquela fé ali era verdade, que algumas pessoas estavam no engano, comecei a atacar. Comecei a atacar minha família, comecei a atacar outras denominações que não acreditavam no mover do Espírito Santo. Quem era eu para estar atacando alguém? Eu era só um cara empolgado. 20 anos, cara. 20 anos. A internet não era o que é hoje. Você não tinha como olhar... se você abrir agora no YouTube aqui, cara, pregação sobre qualquer... Você vai encontrar. Sim. E não vai encontrar a pregação do Zé das Couve, não. Você vai encontrar a pregação de caras que são influentes no mundo inteiro. Pessoas nome, que... renomado. Você vai ver um Kenneth Reagan ministrando, você vai ver mensagem do Billy Graham. Então você tem alimento muito acessível hoje. Naquela época eu tinha a minha igreja, tinha um discipulado que eu fazia com um amigo e tinha a Bíblia que eu estava lendo só o Antigo Testamento. E você aconselha as pessoas que acabaram de aceitar Jesus? Eu também, quando eu me converti, eu comecei a ler o Velho Testamento. Mas eu não aconselho a começar. E você? O que você acha? Cara, eu não aconselho nem começar por Mateus. Tem gente que fala de começar pela ordem, né? Sim. Porque se a gente for falar teologicamente ali, Mateus ele quer trazer Jesus como rei. E Mateus é um livro escrito para os judeus. Então ele ainda vai ter muita figura de linguagem do povo. Na época, né? Vai ter muita coisa. É. Vai ter muita coisa que vai te causar estranheza. O que eu acho... A gente tem um problema que eu acho que a gente vai falar sobre isso durante a conversa. Que é... O que a gente faz? A gente acha que as pessoas estão no nosso nível de entendimento. Principalmente as lideranças. Eu falo isso porque eu já caí nesse erro. Cara, eu tô aqui... Galera, olha só. Vamos voltar de um ponto aqui. Eu tô aqui abrindo meu coração e eu tô aqui totalmente vulnerável. Não tô... Tá desarmado, tá desarmado. Tô desarmado, não tô vestido de nada. Sim. Então aqui é para conversar realmente, porque antes da gente começar isso aqui, a gente orou que o Espírito Santo trouxesse vida para as pessoas que vão assistir. Isso aí. Então eu tô deixando fluir tranquilo, sem prender. Óbvio que também contendo... óbvio, Mas já bateu em alguém, já. Eu acho que eu vou jogar a carapuça, hein? Mas o que é a questão da liderança? A gente acha que a galera está no nosso nível de entendimento. Quando o Biquinho começou, eu recebi a visão. Vou explicar daqui a pouco que a gente vai falar de como eu recebi a visão. Sim, foi uma outra visitação sobrenatural. Sobre Gente, mistério, eu não sou o cara dos anjos. Porque as pessoas vão falar assim, pô, ele falou que teve visitação sobrenatural. Ele teve que orou e viu o surdo ouvir. Cara, isso são coisas que eu me coloquei à disposição de uma viagem missionária e Jesus fez. Eu posso sair daqui achando que eu faço surdo ouvir e falar, me mostra um surdo aí. E eu vou lá orar e o surdo não vibra. Mas eu já ouvi o surdo ouvir. O que eu vou fazer? Vou falar que eu não vi? É. No momento que eu tive de maior fraqueza da minha vida, o meu coração falava assim, Elan, traz na memória o que te traz a esperança. Lembra tudo que você viveu. E o Espírito Santo me lembrava dessas coisas que eu vivi com ele. Então eu não posso negar o que eu vi. Eu também não posso tentar diminuir o que eu vi porque as pessoas vão me julgar. Então eu estou
o que eu tô falando é verdade, tem tudo filmado, então... É, isso aí. E o teu começo lá, apontando a sua família e as outras igrejas, você acha que era o teu momento religioso? Total. Hoje a gente tem... A gente flui numa graça muito, muito incrível de entender e de gerar conexão. Eu tenho pastores que caminham com a gente hoje, que são batistas tradicionais, que estão no biquíni, são suporte. Eu tenho pastores que são assembleanos tradicionais. Eu tenho pastores que são presbiterianos tradicionais. Eu imagino uma reunião dessa galera. Mistura bacana. Hein? Doideira, deve ser tipo um judeu. Então, assim, mas quando a gente conversa, a gente tá falando mesmo. Eu não tive problema ainda de ideias teológicas. Porque toda vez que a gente tá numa célula, por exemplo, e surge um assunto teológico, se eu não tiver, tem um supervisor, tem um líder. Eles intervêm. Gente, esse assunto não é para ser debatido aqui na célula. Ah, Elan, por quê? Porque aqui a gente não fala sobre doutrinas. Porque cabe ao pastor da sua igreja te doutrinar. Esse trabalho não é meu. Eu tô aqui para correr com você, eu tô aqui para estar lado a lado contigo, eu tô aqui para te ativar, tô aqui para te dar um pouquinho da bagagem que eu tenho. Mas te pastorear, isso aí cabe ao seu pastor. E quando a gente tem esse limiar muito claro, existe esse respeito mútuo, que não tinha quando eu comecei. Porque eu não sabia qual eram os limites. Qual é o meu limite se eu tenho Jesus e a palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece, meu irmão? Nenhum. Se Davi está com ele, mete uma pedra no gigante e derruba. Eu virei um imparável, só que eu virei imparável. Que, cara, é aquilo. Uma frase que eu já ouvi muito é: se Satanás ele não consegue te travar, ele te empurra. Você vai subir num cavalo. Ele fica tentando te puxar para você não subir no cavalo. Se ele não consegue te empurrar, ele te joga do outro lado. Ele te dá impulso para você cair do outro lado e não conseguir subir. Então, tanto te parar quanto te acelerar pode ser um trabalho do diabo para você não subir no cavalo. E aconteceu isso comigo. Quando eu me converti, ele me acelerou. Eu era o cara que, pô, muito vigor, atleta e tal. Então, meu irmão, era na rua, era qualquer lugar, vambora. E foi aí que eu falei assim, pô, eu comecei a ser muito corrigido. E o jovem, ele tem um serinho problema com correção, né? O não, né? Quando eu escuto um não... Meu pastor começou a não é assim. Eu comecei a postar imagem, criticar. Perdi amigos de infância por causa de imaturidade, cara. Isso não é... É religiosidade? É. Mas a grande raiz disso é a imaturidade. Eu era imaturo na fé e eu tava com medo porque eu fui doutrinado através do medo. Eu não fui doutrinado pelo amor. Então a minha cabeça é, cara, se eu não gritar como João Batista para minha família, eles vão pro inferno. Então eu virei o João Batista da minha família. E a única mensagem que eu sabia carregar era: vocês são bandos de prostitutos, idólatras e vocês vão pro inferno. A primeira mensagem da minha vida foi essa. E não Raça foi, de víbora. e não foi uma mensagem que... O evangelho, ele tem um arrependimento, e o arrependimento é a base. Ele é o primeiro passo. Eu posso falar um pouco mais aqui. Eu acredito que tem alguns passos para você conseguir... A gente fala de avivamento, mas acho que para chegar no fruto, no avivamento, você tem que se arrepender, renovar sua mente, e ali se submeter a um processo de discipulado até que você venha dar frutos. Eu queria que o arrependimento já trouxesse o avivamento direto. Por quê? Cara, não tinha os movimentos que tem hoje. Não tinha a referência que eu tinha hoje. Não tenho... Hoje eu tenho, cara, pastores que me discipulam de, tipo assim, se eu ligar agora, é 1 hora de conversa. E, Elan, assim, pô, cara, eu acho que você não deveria ir por aqui. Eu acho que você tá errado. Eu tava no caminho vindo pra cá, eu tava numa ligação. Elan, eu acho que isso você não deveria fazer assim. Pô, show de bola. E vale a pena isso, porque quando eu comecei, não tive. E eu machuquei muita gente por causa disso. Machuquei muita gente mesmo. E nunca foi a intenção de machucar ninguém. E não tinha limite, né? E primeiro a machucar pelo jeito aí era a tua família, né? Total. Porque eu não tinha mensagem pra pregar, cara. Eu não tinha mensagem pra pregar. Arrepende, senão vai pro inferno. Eu não tinha mensagem pra pregar porque... o que eu achava? Não tinha conteúdo também? Não tinha conteúdo, eu não conhecia nada. A gente acha que... Principalmente a gente que tá no mundo, eu não gosto nem de usar esse título, né? Porque é um título muito que divide o secular e o sagrado. Mas a gente que vem dessa bagagem não cristã, para usar esse termo e ficar melhor, a gente costuma achar que a mesma estrutura vai se aplicar dentro do contexto cristão. Então a gente vem com uma bagagem e tenta aplicar aquela estrutura ali. Aí você fala assim, cara, agora que eu sou seminarista, você é militar, agora eu fui promovido, agora eu sou sargento
Sou sargento do batalhão. Fiz seminário também, Baderj. Não sou mais. A Não, gente sai meio de lá meio super-homem. não, você já entra super-homem. Você faz a. Você Aí faz a. começa a estudar Lilith. É. Não, você faz a primeira aula de introdução à Bíblia quando o cara fala assim: a Bíblia tem 66 livros, você já sabe mais do que 70% da galera que não. Aí você já. Meu irmão, você já Aí veste. você sai perguntando. Já quanto veste. livro tem? A orla das minhas vestes. Igual o judeu aquilo, começar a orar na cidade, na porta da cidade. Fariseu máximo. Você vira fariseu máximo. E, pô, o cara que não tem nenhuma base, nenhuma experiência com o Espírito Santo, a não ser uma luz que fala. E o cara não tem conhecimento do pilar principal que é o evangelho, que é Jesus, que é manso e humilde, que fala para você andar uma milha. Esse cara não tem nenhum tipo de base do centro do evangelho, que é Jesus Cristo, porque ele começou pelo Antigo Testamento. Qual é a mensagem que esse cara vai pregar, irmão? Como é que esse cara vai pregar, vai anunciar o evangelho se ele nem conhece o evangelho? Pesado. Porque ele agora tem um título de seminarista, ele tem alguma mensagem para pregar? Muitas vezes os caras estão terminando o seminário e estão ali porque falaram que para ele ser pastor ele precisava fazer seminário. Foi o que aconteceu comigo. Para eu ser pastor eu preciso fazer seminário. Mas quem disse que eu... Tu era seminarista nessa época e tu era líder da... Eu fui 5 meses depois. Eu fui pro seminário 1 mês depois de me converter. Mas tu era líder na igreja. Não, 6 meses depois eu fui pro evangelismo. Evangelismo. Vamos lá nesse negócio aí também. Aí- Se você você se achava pronto, mas não estava. Sim. O teu líder, através de você, como disse o nosso amigo uma vez aí, foi o Marcos que mandou o cara pro inferno. Marcos Salles. Marcos Salles. Esse cara me mandou um vídeo, meu irmão. Fiquei com aquilo quase uma semana na cabeça. O vídeo era: você já mandou alguém pro inferno? Aí, maior silêncio na igreja dele. Eu já mandei 2. E começou a falar que as meninas assim. Aí deu lá um testemunho. Eu vou botar o vídeo pra galera aí. Esse seu líder lá, não sei se era pastor, te colocando à frente de uma situação dessa, ele, em vez de estar te ajudando, ele poderia não, ele estava te atrapalhando e mandando uma galera pro inferno, irmão. Sim. Através da sua vida. Essa situação, Esse discernimento é perigoso, né? O líder tem que ter esse discernimento. essa situação do evangelismo foi muito rápido porque eu era muito intenso. Foi você que pediu ou ele que te colocou? A gente começou no recreio. Quem liderava é o Cocão, que é o líder da Advec Pingo d'Água dos jovens ali agora. Ele era o líder do evangelismo no recreio. E eu comecei a atuar com ele ali. E era gente para tudo. Cara, a gente trabalhava com tudo. Tinha uma pessoa que ajudava financeiramente, mas a gente ia pro posto 12, e começamos ali a fazer um trabalho, e esse trabalho começou a estourar. Começou a crescer. E eu era o seminarista da Advec Recreio ali, que tinha uma galera da Advec Barra que me via ali e falou assim: pô, a gente precisa fazer esse trabalho aqui na Barra. Vem implementar aqui. E foi quando eu fui pra Barra. Aí ele estava com a liderança do recreio e eu estava na Barra. E a gente fazendo esse trabalho ali de evangelismo, até que esse trabalho, depois de um tempo, foi encerrado. Mas não por causa de problema, porque até ali tinha sido construído pelo menos uma base. Sim. Uma base do amor pelo perdido. Essa base foi construída nesses primeiros 6 meses ali. Eu não me apresentava como pastor, eu só apresentava como um cara que queria amar aquelas pessoas que estavam na rua. Eu encontrei o caminho. Eu falei, cara, o caminho é esse. A ponto de eu começar a dormir na casa de bomba do condomínio, porque morando em Sepetiba, trabalhando no recreio, eu queria evangelizar de madrugada. O que eu fazia? Saía do meu plantão, ia para a igreja, pegava o carro de um motorista lá que me ajudava. Na época, era o motorista da Michele Bolsonaro. Ela fazia a comida lá na igreja. Era ela e auxiliar dela. Elas faziam a comida ali. E eu ia com esse cara, motorista dela, distribuir o alimento. Evangelizava e distribuía o alimento. Na Barra, na Advec Barra. E foi ali que eu comecei a entender qual era a minha vocação em Deus de anunciar o evangelho verdadeiro. Não condenação. E foi ali que eu comecei a ver os frutos, como eu te falei. Eu tive arrependimento, aí eu passei pelo segundo passo, que é a renovação da mente. Eu não estou aqui para ficar pregando o inferno e apontando o dedo. Eu estou aqui para mostrar o evangelho de verdade. Quando eu tive esse entendimento, logo depois apareceu essa oportunidade da Advec Barra. E ali eu comecei a ver, por exemplo, eu tenho, acho que é Samuel o nome dele, um cara que é de Minas, estava no Olegário Maciel com uma garrafinha de cachaça. O cara tinha uma família em Minas e estava aqui, na rua, deitado.
E esse cara, ele... Depois que a gente alcançou ele ali, eu fui umas 6 vezes encontrar com ele ali. E evangelizando o cara, individualmente ali. Até que ele voltou pra Minas e me mandou uma foto muito bem arrumado, com um tablet da Apple. Eu falei assim, meu irmão, eu tenho um Samsung S10, o cara tá com o tablet da Apple, brother. O cara tava aqui na rua ontem e eu alcancei esse cara. Então, ali eu entendi o que era de verdade o evangelho. Por que você acha que eu entendi? Aí eu te faço essa pergunta. Eu ia te fazer essa pergunta. Quando foi esse start aí? Porque eu comecei a ler o Novo Testamento. Então, você me perguntou no início. E quando eu vi que estava tudo errado, você falou da liderança, o poder que a liderança tem. Sim. Meu pastor falou assim, para de ler o Antigo Testamento. Eu falei, mas eu tenho que fazer prova de seminário. Ele falou, reprova. Reprova. Problema seu. Para, tá te fazendo mal. Você tá indo para um lugar que você não tá entendendo nem o que você tá fazendo. Tá atacando pessoas que você nem sabe por que você tá atacando. Para. Vai pro novo. Começa em Mateus. Eu comecei em Mateus. Fui. Quando eu cheguei em João, foi o bufo. E aí que eu te falei, você falou assim, deve começar por onde? João. Eu acredito que deve começar por João, Atos, e depois voltar para Mateus. Porque João vai falar do Cristo, do Verbo encarnado, e Atos vai falar da igreja. Então você vai entender quem é Cristo, você vai entender a obra redentora da cruz, você vai entender a mensagem do evangelho, e você vai entender o que é a igreja. Porque Atos dos Apóstolos é a igreja original. Então você vai entender o que é a igreja. Se você entende a obra de Cristo a fundo e você entende a igreja, você pode começar a partir para o conhecimento da Bíblia. Daí, se você tentar pular isso, é muito possível que isso possa trazer morte, né? A gente tem o livro de Eli, que é um filme muito bom. O livro de Eli, aquele cara que é o vilão do filme, ele passa o filme inteiro querendo achar a Bíblia para poder oprimir um povo. Ele passa o filme inteiro correndo atrás da Bíblia para poder oprimir o povo. E isso é muito visível nos nossos dias. Se você tiver o controle e uma boa oratória, você pode gerar vida e você pode gerar morte. Então, eu acho que a gente tem que partir dos pilares certos, que é a mensagem do evangelho, e ele deixou uma igreja aqui. E a igreja de Atos é o exemplo. Top. Marcão, Fala comigo, Big Boys, Frank Fritz. vamos pedir pra galera se inscrever, Marcão. Ih, rapaz, esse é o Marcão, momento. 80% de quem vê a gente não é inscrito, Não é Marcão. possível. Já alcançamos mais de 40 mil pessoas nesse YouTube, nesses 2 meses e exatamente 4 dias. Então somos muito gratos, você que está nos assistindo, mas não custa nada. Se inscreve lá no canal, tá? Compartilha, manda para sua família. Nós seremos o maior podcast evangélico do Brasil. Eu Amém. creio, Isso aí, eu recebo isso aí, isso. mano. Então, assim, que cada conteúdo aqui possa estar edificando a tua casa, cada conteúdo aqui possa estar abrindo sua mente. Então, a gente está pedindo a sua ajuda. Se inscreve no canal, compartilha aí, comenta. Diz pra gente aí qual é a cidade, qual é o bairro que você está assistindo a gente. Isso é muito importante pra gente, valeu? Vai contigo, 3 Marcão. segundos para se inscrever, vai. 1, 2, 3, se inscreveu. Valeu. Top. Quer dizer, então, que o pastor, seu líder, que Ele foi me- o start que... Ele fez a função dele, que é botar a ovelha no caminho, né? É. O cajado do pastor. Mas ele não ficou com medo de perder a ovelha, não? Ele deu a cajadada mesmo? Deu. E isso aí eu sou muito grato à herança que o Silas tem. Ele tem isso muito claro. É um grande pastor, mas também é um grande profeta, né? Se a gente for falar do ofício ministerial, É. o Silas é um grande profeta. Tem uma voz profética na Ele nação. tem, ele Então, tem. e tem muita gente que séria, que carrega esse DNA dele. E o pastor Bruno Santos veio forte nessa época. E é importante isso na nossa vida ministerial. Pegar um pastor que te discipule. Tá errado. Aí tu, opa, peraí. Tá errado? Eu não sou o cara, não sou o super-homem, não? Não, tá errado. Para. Vai morrer. Vai matar os outros. Para. Isso é importante. É difícil de ver hoje em dia, né? Se eu não tiver errado, Sim, porque é complicado. Porque é mais fácil você falar, rapaz, como tu prega bem. não é. Olha o ego, como é que vai lá em cima. Vai lá, João Batista. A voz que clama no deserto. Ai, que lindo. E aí você Tu é o cara. ganha o cara, né? Ganha o cara pra você. Mas o importante não é ganhar o cara pra você. É fazer esse cara ganhar o resto do mundo pra Deus. Exatamente. Se É. você tem 2 inimigos de um ministério bem-sucedido. A crítica, se você absorve a crítica, ela te perigoso paralisa. também. E o elogio, porque o elogio ele também te paralisa. É isso aí. Você fica ali inflado naquela zona de conforto de que tá tudo bem, você não precisa melhorar, e aí você começa a matar as pessoas ao invés de mudar a tua visão e ir pro evangelho do Novo Testamento, que é o evangelho verdadeiro. Eu ia começar a matar as pessoas que estavam mortas já na rua. Imagina se eu não tivesse tido esse contato
É. Se eu tivesse ido pro evangelismo naqueles primeiros meses ali, e eu tivesse ido pregar o Antigo Testamento lá na rua de um cara que largou a família e tá bêbado jogado, como é que você acha que esse cara ia receber o evangelho? Se receber. Meu irmão, eu já tô aqui, já tô aqui condenado. É, O inferno, eu já tô vivendo o inferno. é. Eu acordo sem querer acordar, durmo embriagado. O que mais pode piorar? Morrer pra mim. É lucro. É. Vamos embora. Aí o cara tá esperando mesmo, o cara tá ali só esperando morrer. Então eu vou trazer uma palavra de morte pra ele? Não, eu vou trazer uma palavra de vida, porque o evangelho te muda, e foi o que aconteceu. Muita gente foi transformada através desse trabalho. Bacana, bacana, bacana. E essa galera que foi alcançada aí, tu lembra dele, né? Ele tá bem hoje? Tá. Tem contato? Tenho. Bacana demais. Cara, é gratificante. É né? muito. É você conseguir ver a tua missão frutificar, Pô, né? Deve ser muito maravilhoso. Porque Tá tem muita doido. gente que faz a missão e não vê o fruto. É o cara que vai numa igreja, é itinerante, ele prega, milhares de pessoas se convertem e ele amanhã tá pregando em outro lugar. Ele não vê o fruto daquilo ali. Quem vai ver o fruto é o pastor que vai cuidar. Sim. Então, quando você consegue ver o fruto do teu trabalho, é muito gratificante. É igual você criar um filho e falar, pô, olha lá, me dá orgulho, sabe? Tá dando tudo que eu investi naquela criança tá dando fruto. Então, é muito gratificante. Foi aí que nasceu o amor por missões? Cara, o amor por missões veio desse evangelismo. O amor por missões veio dessa obra na Advec. Depois da obra da Advec, a gente... Como é que eu vou falar isso de uma maneira... Uma maneira branda. Não sei nem o que é, mas é uma maneira não... fala com dá a marreta aí, joga a marreta sem aí. ser polêmica, né? Nós fomos impedidos de continuar o trabalho de evangelismo por alguns motivos. E eu falei assim, cara, eu continuava ainda novo na fé, então eu continuava meio rebelde. E eu sentia muito claro que eu não podia parar de fazer aquilo, porque o chamado começou a arder muito forte. E a própria Michelle também. A gente falou assim, pô, cara, vamos continuar fazendo isso? E eu falei, vamos embora. E ali foi quando eu comecei a dormir na casa de bomba, e ela continuou fazendo as comidas e eu continuei distribuindo sozinho. A Michelle que você fala, Michelle Bolsonaro? Michelle Bolsonaro. E aí... Bacana. E aí, Esse lado bom dela aí, a galera não conhece, não. Ela também não divulga muito. cara, quem não conhece a Michelle como cristã, ela é a mulher de Deus, Branco. O tempo que eu convivi com ela, assim, com o Jair eu não convivi. Mas a Michelle, o tempo que eu convivi, eu falo, eu posso falar que eu vi uma cristã de verdade. Bacana, bacana. Ela é surreal. Pelo que eu vi ali na liderança do ministério, Ela que cozinhava, fazia comida, ela vocês é entregavam. auxiliar dela. Na cozinha, metendo a mão, mano. Fazendo a sopa. Era bizarro. Muito, muito incrível. Bacana. E aí Obrigado, mano. E aí a gente continuou fazendo trabalho. E ali no meu coração eu falei assim, pô, cara. Aí começou aquela questão de conflito da igreja, né? Eu falei assim, pô, Deus, eu não tô me sentindo aqui. E eu já tava indo para um ano no seminário, o seminário era pentecostal. Eu falei, pô, para sair daqui eu vou ter que ir para outra assembleia, porque tinha aquela mente estrutural. Tipo, se eu fizer o seminário daqui, eu só vou poder seguir essa linha, porque me colocaram nessa caixa. E aí eu falei assim, agora, para onde que eu vou se eu for sair daqui? Porque o evangelismo realmente acabou. Não tinha mais evangelismo e eu queimava por aquilo, eu comecei a fazer A missões. igreja acabou? Não, a igreja não fazia mais evangelismo por um tempo. Eu falei assim, beleza. E aí eu falei assim, continuei fazendo de madrugada, até que um dia, uma irmã do círculo de oração me ligou, falando assim, Elan, Deus já te mostrou uma nova terra. Muita gente do círculo. Você quer do círculo de oração? Você quer do círculo de oração? Estamos sentindo a sua falta em alguns lugares. É a Tia do Coque. Multiplique-se, A Tia do Coque, por favor, porque vocês sumiram e a gente sente muita saudade. As igrejas abafaram a Tia do Coque, será? Porque a voz profética, ela não traz Status. não traz muita gente, né? Então, a voz profética, ela falou assim, Elan, e eu tava visitando a Atitude, escondido, mano. Eita. É porque o culto de jovens lá era toda sexta-feira do mês, eu acho, primeira sexta-feira. Não era toda sexta-feira, não. Ou era sexta-feira e o culto da Atitude era sábado. Aí eu comecei no culto da Atitude, eu acho que eu ia sexta-feira lá e no culto da Atitude sábado, eu acho que era isso. E aí eu falei, cara, uma igreja em células, com trabalho de missões, com plantação de igreja, com um seminário dentro da própria igreja. E aquilo ali eu comecei a ver aquele mundo, mas assim, como a minha base, eu já era obreiro da Advec, como a minha base era muito enraizada na Assembleia,
eu já tinha esse preconceito, né? Então eu falei assim, pô, não vou fazer isso e tal. Até que um dia essa irmã do Coque me ligou. E era 4 e pouca da manhã, eu tava na rua, distribuindo uma comida. E ela falou assim, Deus já tá te mostrando um novo terreno. Eu acordei 4 pessoas pra conseguir seu número. Nossa. Eu nem te conheço, você nem me conhece, mas ele me falou seu nome e falou que eu tinha que mandar você ir. Aí eu falei assim, nossa, então eu preciso sair daqui. É uma outra experiência que eu tive. E aí eu orei a Deus, eu falei, Deus, eu vou chegar no pastor, se for pra eu sair realmente, que ele me libere sem falar nada. E o pastor, eu cheguei pra ele, e ele falou assim, é o tempo mesmo? Eu falei, é. Ele falou, Deus te abençoe. Virou as costas e tudo continuou normal. Aí eu falei assim, nossa, é o sinal que eu precisava. E aí eu fui pra Atitude, e assim, no ministério, cara, foram os melhores anos que eu vivi. É mesmo? Porque foi onde eu realmente fui discipulado. Porque ali na Atitude eu tive discipuladores incríveis, pessoas que me chamaram para conversar, igual eu tenho hoje. Pessoas que falam, Elan, é assim, Elan, o caminho é esse, Elan é por aqui. E aí eu fui chamado para o seminário da Atitude também. E aí depois a gente caiu numa plantação de uma igreja, que é a Atitude Nova Iguaçu. A gente chegou lá, a igreja tinha 40 pessoas, pequenininha, eram 3 células. Hoje a igreja, não sei, não faço nem ideia de quantas células tem. Mas quando eu saí de lá para ir para o Dunamis, eram 47 células. Nossa. De 3 para 47 em 8 meses. Top. E ali eu já estava na liderança, né? Ali eu já estava realmente na liderança, como seminarista, plantando a primeira igreja. E ali eu comecei a ver o evangelho através dos olhos de um líder. Como é que você vê as pessoas, como é que você muda no trato com as pessoas, porque você começa a se sentir responsável, você começa a sentir que pô, eu tinha que dar aula de liderança de célula, tinha que dar aula de batismo, tinha que correr para vir para Barra, para ver o curso de liderança daqui, fazer seminário, eu fiquei integral 6 anos pro ministério. É mesmo? Desde o primeiro seminário, eu fiquei 6 anos integral. Na Atitude Barra. Atitude Barra. Como é que é a igreja em célula? Explica pra galera aí o que é uma igreja em célula. Então, a gente tem alguns modelos de divisão celular, né? A gente tem a igreja que tem reunião. A gente tem a igreja que tem reunião. É chamada uma igreja que tem células. A igreja tem o culto de domingo e ela tem reuniões durante a semana para comunhão, né? Esse é um tipo... A célula, nesse tipo de igreja, ela tem o objetivo de comunhão. Você vai se reunir com o grupo e você vai trocar a palavra, você vai cantar um louvor e aquela galera vai se tornar uma família. Essa é uma igreja que tem células. E existe a igreja em células. A igreja em células, ela é a base da igreja. Por exemplo, a igreja que a gente faz parte hoje lá na Barra, no Recreio, na verdade, que é a Casa Viva, ela é em células. Ela começou com uma célula. Ela era Itaipava, começou com uma célula, e agora de uma célula virou uma igreja. A Atitude também tem esse DNA. Muitas igrejas também têm esse DNA, que ela é em célula. A base dela é célula. Eles mandam a célula como se fosse um grupo para sondar o terreno. Os espias, é um grupo conquistador. É os espias. É o grupo conquistador. A célula vai um líder, muitas vezes um pastor, ele abre uma célula, na Atitude geralmente são pastores já que tem um tempo, e eles começam uma célula lá, e aquela célula começa a dar fruto, começa a multiplicar, e agora a gente já tem 3, 5, 8 células, ou seja, já tem um povo ali que se desloca dali para ir à igreja principal. Isso aconteceu em Nova Iguaçu. É isso que eu ia te perguntar. Lá a igreja nasceu, era uma célula. Era uma rede de células. Não era uma específica. Na Era verdade, uma rede de célula em Nova Iguaçu. Como a igreja no Recreio, né, na Barra, Barra. É um pouco longe. Aí nasce a necessidade de nascer as células em Nova Iguaçu. E aí vai um pastor, que na época é o pastor Ruber, ele está lá até hoje, e vai um grupo de louvor e tal, e aí a gente começava a fazer os points. Por quê? Já tem célula, já tem um povo, agora vamos começar a estruturar uma possível igreja que vai nascer aqui, para poder pastorear esse povo de perto, para poder cuidar desse povo de perto. Porque na época, eu não faço ideia de quantos membros tem a Atitude hoje. Na minha época eram 10 mil. E não tinha metade das igrejas que tem hoje. Então, como é que 10 mil? E a galera de Nova Iguaçu? Então, necessita de um pastor, uma supervisão e tal. E aí, a gente começou ali. Foi ali que eu comecei a plantar minha primeira igreja. Topzera.
O José Valando Júnior, a gente joga uma bola toda segunda-feira, junto com o Felipe Bittencourt, o líder de louvor. Eles jogam mal, jogam mal. Mentira, tô brincando, pastor. Abraço aí. Jogam bem, os caras jogam bola. Uma igreja em célula, pelo jeito aí, uma igreja melhor para cuidar do seu membro, né? Porque a igreja ela toma uma proporção que você só vê o pastor no QR Code, né, irmão? Ah, o meu pastor é esse aqui, ó. Esse aqui é meu pastor. Porque o ideal é né, ter uma comunhão, você ter Então, eu acredito muito, 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 tanto que o próprio Biquíni, ele é um movimento celular, é muito da minha herança ministerial também, do que eu desenvolvi com a atitude. Eu acredito muito na visão celular, cara. Não posso dizer que ela é a fórmula do sucesso ministerial, porque muita gente recebe uma graça diferente, então eu respeito todo tipo, mas eu acredito que para cuidado, funciona bastante. Porque, por exemplo, se você tem um líder de célula ali, e eu acredito que a célula sem discipulado é complicado. O discipulado, ele é aquele momento onde, por exemplo, se a gente desligar a câmera aqui, a gente pode rasgar o verbo um com o outro. Pô, irmão, o ministério eu tô enfrentando essa dificuldade aqui, e você, como é que tá? Ah, Elan, eu tô enfrentando isso aqui, tanto lá na barra como aqui, e a gente rasga o verbo. E existe esse cuidado mútuo, onde você não carrega o fardo sozinho. Então eu acredito no discipulado como uma das chaves, e acredito também na visão celular, porque ele faz com que a igreja, 10 mil membros, Atitude, por exemplo, você numa célula de 12 pessoas ali, você sabe o nome de todo mundo, você ora pelo Franklin, o Franklin olha por mim, e a gente consegue gerar um cuidado mais próximo. Então eu acredito muito nessa visão. Bacana, a visão celular é boa, quando se torna uma visão saudável, né? Exato. Porque Também tem seus perigos. Isso aí que eu ia falar agora. Porque o cara com 5 membros, ele pode achar que ele pode abrir uma igreja. Exato. E nesse ponto ele pode matar os 5. Exato. Né? É perigoso nesse. E, cara, é muito importante. Tem que ter uma supervisãozinha, né? Tem que ter. E tem muita gente mal intencionada em tudo que é lugar. Né? Então, pode ser que aconteça, de repente, de alguém... Já aconteceu? Já aconteceu. É mesmo? Aconteceu. E a galera? Fica como? E aí pode ser que foi o meu caso, né? Foi um caso até público. É mesmo? A gente teve um problema muito sério, foi algo muito grave, da justiça e tudo, por causa de uma pessoa mal intencionada, que usou um momento da célula para poder se aproveitar, né? Algumas pessoas quiseram até colocar na conta do próprio pastor Josué o envolvimento dele, o que eu sempre achei errado desde o início, né? Eu sempre falo isso desde o início, quando eu fui conversar com o meu pastor da Lagoinha. Falei, cara, ele não tinha esse contato. Não era. Quando a gente chegou para ver a situação, queriam falar que era uma formação de quadrilha aquilo ali. Que isso? Então A célula? Porque era um cara deu um golpe em algumas pessoas da célula porque se aproveitou das fraquezas das pessoas. Porque as pessoas elas também se expõem na célula. Né? Sim. Então, se eu tenho alguém mal intencionado ali e que não tem. É um prato cheio, né? É um prato cheio para um lobo. E entrou um lobo ali no meio, entendeu? E aquele lobo fez a festa. E as pessoas que já estavam feridas tentaram encontrar refúgio nesse lobo. Quando foram feridas, tentaram atacar a primeira pessoa que tinha que atacar. E quem foi o alvo nessa época foi o pastor Josué. E aí surgiu algo público na época no Fuxico Gospel não era forte, mas muito assim, foi algo muito desagradável. Eu tenho experiências maravilhosas, mas também tive essa experiência na célula, mas nunca me fez desapaixonar pela visão celular. Acredito muito na visão celular, acredito muito no discipulado, você tem que abrir sim. Não é porque, cara, o Satanás entrou ali, não é porque a pessoa foi mal intencionada, que você vai desistir de algo que Deus colocou. Então, eu acredito que é sim uma visão inspirada, uma visão de expansão, principalmente. Eu não acredito que haja um método de expansão mais eficaz do que esse, para você conseguir atingir territórios, mas tem também seus pontos negativos. Se eu disser que não tem, eu estaria sendo leviano, principalmente aqui. Falar assim, não, galera, ó, a célula... perfeito, faz que... Você tá suscetível ao ser humano, né? Não só célula. Porque a gente vai falar que só a igreja celular tem negativo. Não, cara, qualquer igreja tem. Esse lobo pode estar em qualquer igreja. Esse lobo pode estar na liderança da igreja. Isso é bem peculiar de falar. Então, me permite te fazer uma pergunta. Fala aí, é algo também que nós tivemos o Bruno aqui, na Lagoinha, que trabalha com célula. Qual o perigo de perder o time da multiplicação? Eu sou muito, assim,
já tive problemas com isso em si, porque era uma pressa para né, multiplicar a célula e quando se via, infelizmente, você perdia os membros. O que Cara, fazer? o timing, ele tem os dois lados, né? Isso é muito bom. Essa pergunta é muito boa. Já passei por isso. É engraçado a gente falar do que a gente viveu. Isso é muito bom. Porque dá Exato. autoridade pra gente falar. Isso aí. Eu já perdi muita gente, cara. No começo do biquíni, eu era o cara mais psicopata que você possa imaginar. A gente vai ganhar a galáxia. Era antes da pandemia. Os caras falavam assim, meu irmão, você é pioneiro no movimento online, você tá abrindo uma igreja online. Eu falei, não, nós nunca somos, nunca fomos, nunca vamos ser uma igreja online. Nós somos o Ministério de Suporte à Igreja Local. Daqui a pouco a gente vai falar aqui como é que funciona. Não tem nada a ver com a igreja online. Mas como a gente tinha muita célula online, e a gente começou com uma célula. Daqui a pouco, era um mês, a gente tinha 14. Só que, cara, eu tinha 500 pessoas na internet. Nossa. Como é que eu vou fazer uma célula de 500 pessoas? Não tinha condição. E era 14. E começou a chegar um monte de pastor pra me auxiliar. Então eu tinha um monte de pastor pra cuidar dessa gente. Eu tinha uma célula que eram 3 pastores, irmão. E os caras se entendiam, e os caras eram de denominações diferentes. E os caras cuidavam da galera com um amor, que eu falei assim, meu Deus, que graça é essa? Quem sou eu pra estar cuidando? Como é que eu vou discipular pastor? Me diz. Como é que eu vou discipular os caras que tem uma igreja com 600 pessoas? E aí eu comecei a cair nesse erro. Falar assim, gente, tua célula tá com 12 pessoas. Vamos começar a trazer gente pra virar 18. E aí a gente já tem 2 células de 9. Se bater 20, caraca, 10 para cada lado, você começa a virar um algoritmo. Você fala assim, meu irmão, é matemática. Eu tenho uma célula aqui. E aí, de repente, se eu trouxer mais tantas pessoas, eu já tenho 2. 2, o que eu posso fazer? Já posso pegar o cara que está ali na esperança de se tornar um líder e levantar esse cara. Aí você começa a virar uma maluquice a própria palavra fala de não ser precipitado em pôr as mãos sobre as pessoas. E você começa a levantar um cara que é líder, que o cara não está pronto. E aí aquele cara acaba errando. E aquela pessoa que estava naquela comunhão ali, você acaba separando umas pessoas. Porque você fala assim, ó, você agora vai ter que ir, porque nós somos a expansão, vai ter que ir com aquele líder lá. Mas ela estava sendo discipulada pela tua esposa. E ela se dá com a minha esposa. Eu tirei da tua célula e mandei para dele. Por quê? Porque tem que expandir. Porque tá na hora, porque já tem 18. Se bater 20, aí a gente começa a usar assim, ó, 20, as pessoas não vão conseguir falar. Mas tem gente que não quer falar, mano. Tem gente que tá ali e tá bem. O mesmo pode acontecer se você tiver 50 pessoas e não multiplicar. Você tem 50 pessoas e não multiplica, e aí você não desenvolve as pessoas que estão na célula. Você não desenvolve um líder, você não consegue, as pessoas não conseguem falar, as pessoas ficam ali só para cumprir um protocolo. Você não tem o saudável da visão celular. É muito mais o contrário. O que você falou é muito mais, como é que se diz? A gente vê com muito mais frequência das pessoas verem eu odeio falar isso, mas eu vou falar. Verem a visão celular como marketing multinível. Elas acham que estão na Rinodê, quando elas estão numa igreja em célula, né? E fala assim, eu vou expor a igreja, a estrutura que eu conheço, sem falar nomes. Já falei muito aqui. Já falei muito nome, não deveria ter falado, mas não pensei nisso agora, eu já falei. A pessoa fala assim, eu sou membro de célula. Aí eu faço o curso de líder. Aí eu faço nada mal, cara. Quem busca o episcopado, boa coisa mesmo. Quem quer um ministério. Tem nada de ruim nisso, quem quer um ministério, eu tô aí na saga do ministério, sou apaixonado pelo reino. E quando Jesus fala assim, vem, larga tudo e vem, eu vou amanhã. É amanhã, né? Hoje não, é agora. Se não falar agora, se Jesus me ligar aqui agora, eu largo o podcast e vou para onde ele manda. Então, é muito bom você almejar isso. Só que você fazer disso... Qual é a tua motivação? Eu vou falar sobre isso mais tarde no treinamento de liderança. Qual é a tua motivação? Qual é o teu combustível? Você está fazendo isso por quê? Por que você quer multiplicar a célula igual um louco? É para alcançar vidas, realmente? Ou é para dizer que tem 14 células? Porque, para mim, a gente conseguiu acompanhar essas vidas, muita gente mudou de vida, mas no fundo do meu coração, estava lá, Elan, você tem 14 células, hein? Quando você for pregar em qualquer lugar, tu é o cara, hein? Você vai falar, pô, você é líder de um movimento que tem 14 células, irmão. E você tá aí, ó. Você começou, tem 1 ano, tem 14 células. Tem igreja que tá há 5 anos e não tem isso. Aí começa a vir. O orgulho começa a vir no coração e derruba qualquer um, cara. É muito perigoso isso.
E aí, se você não tiver um discipulador que fala assim, Elan, 14 células não é o alvo não, mano. Você tá errado. E, pô, se você não tem uma esposa que te fala isso também, se você não tem um pastor que te fala isso, você tá muito suscetível a cair igual o diabo caiu no orgulho. O pecado do orgulho que é o pior de todos, porque é a raiz dos outros pecados todos, né? O orgulho, a altivez. Então, essa questão da multiplicação, você pode ir lá, eu sou líder de uma, se eu liderar 3, eu sou supervisor, então agora o que eu vou fazer? Minha meta de vida é fazer essa célula virar 3. Eu tenho uma célula de 15 pessoas. Por que eu não multiplico essa célula e fica 5 pessoas em cada célula e eu tenho 3 células e viro supervisor? Achei a fórmula, pô. É igual o Excel. Conte si, soma si, bota pro lado de lá, abre parênteses, fecha parênteses, já era. Eu vou pegar as 15 pessoas que eu tô cuidando, que eu tô pastoreando, vou dividir em 3, eu tenho 3 células, fui promovido. Ganhei mais uma estrelinha aqui. Agora eu sou cabo, sou sargento. Isso acontece. Isso é muito complicado. Se você não tiver uma liderança que é rígida, porque quem multiplica geralmente não são as pessoas. Não, o líder de célula, ele não tem autonomia para multiplicar uma célula. Falar, agora a minha célula ela vai virar 2. Não tem, porque isso parte da liderança. Então eu me pergunto, será que é o líder que está com a motivação errada ou é a liderança que está ensinando errado? Tem os dois pontos aí, né? Exato. E geralmente, na minha opinião, é a vontade. Vai ser legal. Eu quero 15 células. Mas atrás dessas 15 pessoas que você falou aí, tem 15 vidas, né, irmão? Exato. 15 histórias diferentes. De repente tem 15 pessoas que não conseguem largar aquela pessoa que está ali cuidando dela naquele momento. Pô, vou ter que sair para ir para outro. Mas... Be Kingdom Culture. Seja a cultura do reino. Vamos falar um pouco de Be Kingdom Culture. Aí é doideira, né? Porque voltei da Lagoinha na época. Primeiro, por que Be Kingdom? Porque foi o que eu ouvi, mano. Eu nem sabia o que significava. Pensei que eu ouvi uma história mirabolante. Foi o que eu ouvi. Maneiro. Legal. Eu tava num momento de oração e jejum, porque, cara, quando eu entro pra buscar uma parada, eu sou meio intenso. Dá pra ver que eu sou intenso em algumas coisas. E até nisso eu sou intenso. Quando eu falo assim, Deus, a gente vai trocar uma ideia. Se tu correr, eu vou te achar em algum lugar. Chega aí. Se esconder. Chega aí. Não, eu tô fazendo um negócio. Não, chega aí. Eu vou te achar. Eu vou ficar aqui até igual a parábola da mulher do juiz. Eu vou ficar batendo na porta até meu ouvir. E aí eu falei assim, cara, Deus, eu tava na Lagoinha ali, caminhando a primeira vez que eu morava na Barra, né? Tava no noivado, terminei esse noivado. E aí voltei pra Sepetiba. E pra ir de Sepetiba pra Barra, sem carro, dependendo de condição pública, que a gente sabe que no Rio de Janeiro é horrível, assim, extraordinária. precário. BRT e essas vans aqui são assim, uma coisa de louco, de outro mundo, para até a Europa. Trem bala. Aí eu falei assim, pô, foi quando a gente se conheceu. Foi quando eu fui lá para resgatar. Tinha saído da Lagoinha e tal, e falei assim, pô, e agora? E agora, cara? E eu comecei a buscar em Deus, comecei a buscar em Deus. E um dia de madrugada, eu estudava muito para pregar em tablet e tal. Eu ouvi uma voz falando assim, Be Kingdom Culture. Aí eu falei assim, mas eu nem falo inglês. E começou a falar inglês comigo, bro. Que doideira. E tipo assim, quadros começou tipo assim, Heaven Comes. Aí eu falei, pô, que venha o teu reino. Aí falou assim, anota tudo que eu vou te falar. Aí eu anotei, Heaven Comes. Aí, Good Morning, Holy Spirit. Eu falei, Good Morning, Holy Spirit. Aí eu, beleza. Aí eu comecei a orar. Falei, mano, o que é isso aqui? Que eu não faço a menor ideia do que é. E aí, pô, aí veio Coffee with Jesus, que era um quadro de segunda-feira no começo. Falei, e agora? O que eu faço com isso aqui? Que eu ouvi. Aí eu comecei a orar sobre. E aí eu vi que era um quadro de evangelismo, eu vi que o outro era uma parada de ensino, não sei o que e tal. Aí eu passei para um pastor que era amigo, pastor Pedro Lima, que hoje dá aula lá no Carisma de Niterói. Falei, Pedro, olha isso aqui. Ele falei, o que eu faço com isso aqui? Ele falou, cara, Deus te deu um ministério. Aí eu falei, o que eu faço com isso aqui, irmão? Me deu um ministério, eu faço o quê? Apresento para alguém? Tento vender a ideia? O que eu faço? Não sei. Eu faço o quê? Como é que eu faço? Ele falou, irmão, a hora que Deus vai te dar o caminho.
Eu falei, já me deu, botou você na minha vida. Agora você tá comigo no bar. Agora tu faz parte. Aí ele falou, não, vamos junto. E aí eu comecei um grupo de oração de tradução. Eu não falava inglês, mas tinham intérpretes que traduziam. Do Jejum de Jesus, do Lou Engle. Lá do Jesus Fest. Se você botar no Google, você vai ver. Jesus Fest, que é o Jejum de Jesus. Que ele tem várias ministrações em inglês e aquilo virou um grupo muito grande. Eu criei um grupo daquilo que a gente traduzia o material dele. Sim. A gente traduzia o material dele e aquele grupo ali. E tinha uma pessoa naquele grupo que era da Lagoinha, tava na China, a igreja dela foi incendiada na China, o marido dela é da Petrobras, ela foi trabalhar lá, foi incendiada lá e ela não tinha igreja. E lá o VPN é muito forte, então lá ela não consegue acessar o YouTube, porque estava tendo-se uma perseguição ao evangelho na época, não sei se está hoje, não sei como é que está, mas o que ela me relatou eu não consigo acessar as pregações do YouTube. E no Instagram não tinha essa explosão de live. Live era algo que, não, Marília Gabriela que fazia live no Instagram, porque só tinha momentos assim, você só via coisas muito atípicas fazendo live, porque não tinha essa demanda por live. Sim, sim. Então, veio depois da pandemia, veio né? depois. E aí eu falei assim, cara, vou fazer uma live, vou pregar pra você e a gente faz uma célula. Você, ó. Eu, o Pedro e o Vinícius, porque o Vitor era meu tradutor. Eu pregava em português e ele traduzia para o inglês. Por quê? Se alcançar alguém lá na China, essa pessoa pode ser americana, ou essa pessoa pode ser alguma coisa da Petrobras, que não seja brasileira. Então ela ia transmitir do celular para a televisão dela, e eu ia pregar em português, o Vitor ia traduzir para o inglês, e o Pedro ia me ajudar na parte pastoral. Começamos. Nós 4. Nisso que começamos nós 4, eu comecei a desenvolver na internet células. Comecei a convidar uns amigos e aí foi quando recebi o chamado para Jocum. Cara, você vai vir para Jocum, a gente vai te ajudar com toda a parte de curso e tal, pode vir, Deus abriu o caminho. Eu falei, eu sei que Deus quando abre o caminho... Porque quando eu fui pro Dunamis foi assim, eu não tinha R$1. E o curso foi, se eu não me engano, R$6.000 e tudo foi pago. E o que seria Jocum? Explica pra galera. A Jocum é a Junta de Missões Mundiais, né? Jovens com uma missão, Youth with a Mission, e são bases missionárias espalhadas pelo mundo inteiro, onde tem suas lideranças, que formam jovens missionários, né? Tá saindo bem, que eu me afastei. Ele falou assim, empolga aí, se afasta do microfone. Eu tô tá saindo. Então você forma os jovens missionários, né? O Loren Cunningham, o líder, ele teve essa visão das 7 esferas de influência, que a igreja ela é uma esfera da sociedade, existem todas as outras, e você começa a treinar e ativar esses jovens para o chamado missionário. E aí depois da ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado, você tem a escola bíblica, para quem quer se aprofundar na palavra, oficina de artes, oficina de educação física, e aí você começa a preparar cristãos para o ministério missionário, né? Então, se você tem um chamado missionário, você pode ir para uma base da Jocum, você paga a mensalidade lá, e depois você tem 4 meses de teórico e 2 meses de prático. Você vai para o prático, que é na minha época era a viagem para o Haiti. Vai para o campo missionário aplicar tudo aquilo que você aprendeu. Então, recebi o chamado da Jocum e foi quando o Biquíni não teve a sua primeira explosão. A gente começou a ter célula em outro idioma, era célula em inglês, célula em português, só que eu não fazia a menor ideia do que aquilo viria a ser. E eu não tinha recurso financeiro. E eu era integral há muito tempo. Eu falei assim, cara, eu quero casar, mano. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Tipo assim, eu perdi um pouco da fé naquele momento do ministério integral. Por mais que Deus abrisse todos os caminhos, para mim, como muito novo ali, tava difícil de ver um pouco de segurança. E, cara, o evangelho não é segurança. Mas eu falei assim, pô, como é que eu vou chegar para uma menina? Eu falei assim, vamos aí, eu sou missionário e Deus vai prover. É assim que ele faz. Mas... Se fosse a vontade dele, ele faria assim. Sim. Mas a minha ansiedade não permitiu. O que me levou a ir para São Paulo. Abri uma empresa a trabalhar com a minha treinadora de coaching, porque eu tive algumas formações em coaching, e na empresa que ela estava começando a trabalhar. E aí fui para São Paulo. E largou tudo, hein? Não, aí o Biquíni não... Como eu estava em São Paulo abrindo essa empresa, o Biquíni não deu uma desacelerada. A galera ficou ali... E aí eu fui abrir essa empresa. O que aconteceu depois?
um mês que eu tô em São Paulo, dia 20 de março, pandemia. Meu E o Deus. Biquinho já era um ministério estruturado na internet. Aí eu falei assim, Deus, não tem pra onde correr não, vamos com tudo. E como eu trabalhava com a parte digital, eu poderia trabalhar do Rio. Foi quando eu voltei, comecei a trabalhar de casa, e aí foi quando o Biquíni explodiu. E aí eu comecei a anunciar sobre o Biquíni na internet, e aí começou a vir líder de tudo que era lugar. E aí veio o pastor de Londrina, e aí veio líder de jovens de Belo Horizonte, e aí a galera começou a se conectar, porque muitas igrejas não sabiam o que era online. E quando fechou as portas, eles não podiam mais congregar, eles não tinham uma câmera como essa aqui. Sim. E agora, o que a gente faz? Foi onde as nossas células, 14 células, tinha célula que era 40 pessoas ao mesmo tempo. De 14, aí você multiplica. E aí foi quando a gente falou assim, cara, a gente começou a buscar em Deus, criou um treinamento para lideranças, para poder falar da visão celular, para poder falar de discipulado, para poder falar das 7 esferas de influência e para poder falar dos princípios elementais da fé, que é esse treinamento que a gente vai começar hoje, a turma nova. E aí a gente pega um cara do zero ali, se for preciso, e depois de 6 meses esse cara já tem uma base para estar à frente de uma célula, né? Óbvio, sendo discipulado, óbvio, sendo supervisionado, mas a gente começou com isso. E daí a gente começou também com as bases regionais, que a gente criou grupos online do Brasil inteiro e a gente criou grupos dos estados. Foi aonde, quando a gente viu, cada estado tinha 20, 30 pessoas do estado e a gente começou os movimentos presenciais. Nessa época, foi quando abriu o lockdown e aí o Biquíni segue. Meu Deus. Forte. Biquino. Aí agora virou igreja, não? Não. Porque tem presencial. Não vamos virar igreja. Qual é a ideia? Ah, O Biquíni, o coração dele é auxiliar as igrejas, né? Então, as igrejas, elas são nossas bases. Elas são nosso suporte. sim. Por exemplo, o que acontece? A base que você falou não é uma base que vocês não aluguem, não. É não, a igreja. é uma igreja a denominação que já existe. a gente vai, por exemplo, março. A base Rio em março vai ser na igreja do pastor Hans. E aí a gente faz um encontro presencial no Recreio com toda a galera do Biquíni no Rio. Bum! Aí, ao mesmo tempo, acontece Biquíni no Rio, Biquíni no São Paulo, Biquíni no Minas, Biquíni no Rio Grande do Sul, Biquíni no Alagoas. E a galera se reúne em igrejas amigas. E no outro mês vai ser na igreja aqui em Septiba. E a gente começa a ganhar território e alcançar pessoas e agregar mais pessoas para o movimento. Sempre com o intuito de ativar cristãos para o ministério e alcançar o perdido. Aqui a gente tem aquela de onde o evangelho não vai, talvez a pessoa não vai numa igreja, mas ela pode clicar num link, cair numa célula super descontraída e ouvir do evangelho. O cristão que talvez não tenha a oportunidade de estar sendo preparado para uma liderança, ele caminha com a gente e ele se desenvolve. Tem muita gente, cara, de igrejas grandes que começaram do zero e hoje estão liderando o GC, hoje estão liderando uma juventude. Tem um cara que começou do zero com a gente e já foi consagrado pastor. Que bacana. E ver isso é o que move, é o que arde no meu coração, sabe? Bacana. E são quantos hoje? Tem noção? Do Quantas quê? pessoas são? Então, agora a gente teve uma direção nova, onde eu falei assim, gente, a gente vai focar na liderança. A gente vai focar na formação de liderança. Então a gente desativou as células e a gente vai ficar 4 meses imerso só com essa turma de liderança, formando líderes. E aí a gente vai abrir as células com essa galera. Por quê? A gente vai oferecer um curso gratuito, sem custo, o curso. Você vai falar assim, o Elan vai vender o curso agora. Agora que é a hora do curso. Agora que Arrasta pra cima. não vou vender o curso. Esse curso é um curso gratuito, onde a pessoa ela vai passar 4 meses ali no ambiente de célula, sendo ministrada, sendo discipulada, sendo acompanhada. E depois ela vai ficar 2 meses à frente de uma célula, aplicando aquilo que ela aprendeu. E aí a gente começa a multiplicar as células de uma maneira saudável, através do discipulado. Eu falei assim, gente, essa estrutura, a estrutura, porque é o Kingdom Legacy, Sim. que é o preparo de liderança, ficou um pouco esquecido por causa das células. Então eu falei, vem todo mundo, que é a nossa célula de sexta-feira. A gente reuniu todas as células em uma, onde a gente faz uma administração, e o foco é trazer a galera para a reunião de segunda-feira, que é a reunião de liderança. E aí a gente vai começar a formar líderes, e aí a gente vai começar a multiplicar essas células de uma maneira saudável. Vai vir fortão, hein? Sim, Vai porque vir a gente... pesado. teve no meio do caminho também teve altos e baixos.
Sim, sim, Muitos sim. altos e baixos. Como tudo na Já vida é teve, assim mesmo. teve o Biquíni que explodiu, alcançou o Brasil inteiro. E aí teve um momento que eu saí para abrir uma empresa. E aí eu passei a liderança para o cara que era o meu braço direito. E aí ele fez manter. Ele não tocou os projetos. Eu implementei vários projetos e ele manteve o que a gente já estava fazendo e as células foram enfraquecendo. E aí quando eu retornei para a liderança, eu falei, cara, a gente precisa viver na plenitude o que Deus sonhou pra gente. Então vamos organizar a casa. Aqui as células a gente vai parar, aqui a gente vai fundamentar a liderança e a gente está vivendo uma coisa sobrenatural em Deus. Top, top. Tu falou aí um pouco antes que viveu integral da igreja. Foi integral mesmo da igreja? Sim. Você vê alguma falha nas igrejas hoje em dia? Com os pastores, com o seu povo integral? Com a galera que é integral. É, Cara, eu fiquei integral, mas na época, por ainda não ter sido consagrado pastor e tal, eu nunca tive um salário fixo. Por mais que eu tivesse talento, por mais que tivesse alcance, por mais que tivesse já implantado uma igreja, outra, nunca se surgiu essa proposta. E, olha como é que o Espírito Santo faz as perguntas. Quando eu falei pra você assim, que o biquíni não teve altos e baixos. Por que o biquíni não teve altos e baixos? A primeira vez, o primeiro baixo do biquíni foi quando eu fui pra São Paulo pra poder abrir trabalhar. empresa. Trabalhar. O meu segundo baixo do biquíni foi quando eu fiz. Eu queria casar. Eu queria casar. Tinha conhecido uma pessoa, queria casar. E eu sempre tive essa vocação empresarial. E recebi o convite para ser supervisor nacional de uma empresa de 12 lojas. O que eu fiz? Tive que abrir mão da liderança. Tive não. Escolhi abrir mão. Porque eu poderia não ter. Não, Então, escolhe. tive muito É forte. forte, é forte. Botaram a arma na minha cabeça e falaram: tive não, tá errado. Eu escolhi abrir mão porque eu falei assim: vou casar? Então eu vou ficar uns 3 meses trabalhando. Isso é lorota É. que a gente inventa pra gente pra poder. Valeu, irmão. Eu tava num processo sendo forjado, não me submeti àquele processo ali. Falei, vou fazer pela força do meu próprio braço. E ali, na força do meu próprio braço, foi o momento mais difícil da minha vida, que foi onde eu caí numa depressão. Porque eu entreguei a liderança do Biquíni pra essa pessoa que estava comigo na época. Sim. E ela também tocou. E eu falei assim, cara, eu tô largando o sonho de Deus pra mim. Eu tô largando o sonho de Deus pra mim. E isso ardia no meu coração o tempo todo. Eu tô largando aquilo que Deus me entregou, eu tô largando aquilo que Deus me entregou. E realmente foi isso que aconteceu. 6 meses depois, veio a segunda onda do Covid. Quando veio a segunda onda do Covid, eu falei assim, cara, não tem como, vou voltar. E o Biquíni, que tinha morrido, que tava assim, muito... Não é morrido, é muito forte falar isso. Mas que tava... Bem balançado. A gente não tava seguindo os projetos que a gente... Quando eu tava, a gente implementou vários... E a galera tava incendiada. Sim. No momento que eu saí, não que seja comigo, mas a liderança que assumiu não quis tocar. Talvez por medo e por não conhecer o projeto completo, a sua visão completa, e achar que não vai dar conta. Eu sempre tive muita fé de Deus ia prover isso, e ele sempre proveu. Então a galera, por talvez achar que não ia dar conta, foi. Não foi, falou assim, vamos só fazer as células. Isso para mim é muito complicado. Quando eu voltei também estava assim, eu falei, não, só célula não. E aí o Biquíni, o pessoal foi reduzindo, os grupos, as bases foram acabando, e eu falei assim, gente... E aí foi quando eu voltei. Quando eu voltei, bum! Vamos, base, vambora, base. Aí começou a crescer. Foi quando a gente vai chegar na tua pergunta. Eu falei assim, galera, olha só, me diz se essa proposta é uma proposta indecente, já que eu tô aqui publicamente. Olha aí, ó. Me julguem se isso aqui é uma proposta indecente. Eu falei assim, gente, eu preciso hoje, para me tornar integral no Biquíni, pelo Biquíni, para poder discipular as pessoas, para poder estar à frente das células, para poder estar indo nas igrejas fechando as parcerias, para poder fazer tudo o que existe por trás de uma live que eu faço e de um treinamento de liderança, R$ 1.500, que é o que eu vou precisar para comer e para sobreviver. Eu não quero mais nada além disso. Mensal. R$ 1.500. De uma liderança onde eram 40 pessoas na liderança, fora as pessoas que estavam participando. Aí eu falei assim, pô, e aí? Será que vai conseguir? Será que vai conseguir? Ficou o seu movimento porque a gente nunca tinha falado na parte financeira. A gente sempre falou muito da parte de ativação, de missões. A gente nunca tinha falado da parte financeira. Então, aí eu falei, quando eu comecei a fazer, eu senti uma resistência, e muito jovem.
muito jovem. Ela é 16 anos, a galera é 18 anos. Que não... Aí eu falei assim, a pessoa falou assim, então eu falei, vou trabalhar. Vou trabalhar de novo, no mesmo erro. Abri outra empresa, com a mesma treinadora do coach. Fui dessa empresa, eu saí para abrir as lojas que eu tive, que são as lojas que eu supervisei lá atrás. Primeiro eu saí para abrir a empresa com a treinadora de coach. Sim. Depois fui para a loja do óculos. Depois voltei para a empresa do coaching e depois abri, me tornei sócio nas lojas do óculos. Sempre nessa parte empresarial. Hoje a gente tem as clínicas de harmonização facial e de faceta, né? Mas hoje esse negócio me permite estar no Bikingdom, ter a estrutura que eu precisava. Sim. Uma estrutura hoje maior. Mas naquela época, a única coisa que eu precisava era R$1.500. E eu não tive. Eu não tive uma igreja que falou assim, acredito em você, a gente vai te dar uma parte. Não tive. E era um ministério que, se você for contar os frutos, são incontáveis. Tem muita coisa que eu nem sei. Tem coisa que eu fico sabendo pela internet. Eu vejo e falo, caraca. E aí eu vou falar com a pessoa manda mensagem, Elan. Foi aqui que no Bikini que eu comecei. Foi aqui que eu liderei a primeira vez. Foi aqui a primeira vez que eu discipulei uma pessoa. Foi aqui a primeira vez que eu fui discipulada. Foi aqui a primeira vez que você me corrigiu. Então, muitas pessoas passaram. A gente tem mais de 2.000 pessoas que passaram já. E foram ativadas. E eu não tive nenhum suporte na época. Eu falei, cara, eu vou ser o único integral de muita gente que vai. Porque a gente teve uma direção de um ministério integral itinerante. E eu não tive esse suporte. O que eu fiz? Falei, cara, eu vou estruturar esse suporte e volto. E foi isso que aconteceu. Primeiro com as lojas de óculos. E aí passamos as lojas. E agora estamos com as clínicas. Eu falei, pronto. Agora eu tenho o suporte que eu preciso para não ter a necessidade de eu vou ser integral, eu vou trabalhar. E agora a gente está fluindo nessa direção. Né? Não. Porque Tem que essa ser. questão do integral é muito delicada. É delicado. As pessoas não veem isso como profissão. Tem muita gente que julga. Tem muita gente que fala assim, você vai abandonar tudo para viver para o ministério, então agora é só pela fé, irmão. É claro que é pela fé. Sempre o passo de você sair de uma carreira secular para trabalhar no ministério é um passo de fé. Mas isso não exime você de ter um suporte para sua família, um suporte de saúde. Sim. Pô, quantos pastores a gente conhece que não tem nenhum plano de saúde. Que não tem plano de saúde. Sofrem de ansiedade, porque ovelha é uma benção. Ovelha malhada. E aí o cara não consegue falar com um psicólogo, pô. Ele não consegue falar com um psicólogo, pô, tô passando por um momento que eu quero largar a igreja e ir pescar. Na verdade, eu acho que está um pouco distorcido pela grandeza de algumas e da pequenez de outras. Esse elo tinha que estar um pouco mais unido. Sim. As grandes ajudando as menores se portando às maiores. Se você vê o entendimento das grandes, é muito legal. Porque se tem uma coisa que eu aprendi muito bem na atitude na Lagoinha, é honrar essa questão da liderança. Dos caras não passarem necessidade. Porque, cara, o cara tá ali cuidando integralmente daquilo. Tem que ter o mínimo. O cara tá vivendo. E aí ele tá pensando no evangelismo, tá pensando no batismo, tá pensando no G6. E aí tem que ter reunião com o supervisor do G6. Tem que ter reunião com o pessoal. E ele é um administrador daquilo ali. Você vai fazer o quê? Não. Vamos deixar o pastor sem salário, porque ele é voluntário. E vamos contratar um administrador para a igreja? Qual é a lógica atrás disso? Não. A gente tira o salário de todos os pastores, porque eles são pastores e são servos do reino de Deus, e vamos contratar um administrador para cada igreja. Aí vai ter o pastor e o administrador. Pode-se ter o pastor e o administrador, porque muitas vezes o pastor não sabe administrar. Sim. Mas o evangelho é muito claro em dizer que... Desculpa, repete essa frasinha aí. Tem muito pastor o quê? Que não sabe administrar. Pode falar de novo? Pode. Não sabe administrar. Gente, tem empresa que faz isso, pastorzão. Isso aí não é demérito não, também não. Pô. Tem pastor que não sabe administrar, gente. Eu, por exemplo, desde o começo, eu sou uma negação com planilha. Aí. O Natan, que foi quem assumiu quando eu fui abrir as lojas, ele era um monstro da planilha. Eu falava assim, Natan, Deus mostrou isso e isso. O Natan estruturava um projeto daquilo ali e eu só implementava. Eu mostrava o projeto para ele estruturava e eu implementava. Quando eu saí, perdeu-se a força.
Ele ficou completamente estrutura. Não vamos deixar perder para não acabar. Sim. E não teve força para romper. Quando a gente estava fluindo junto, isso é muito importante, como a gente já está falando de contexto eclesiástico, a Bíblia é muito clara, quando Paulo fala em Efésios 4, dos ministérios. Apóstolos, evangelistas, mestres, profetas. Muitos foram chamados. Exato. Então você tem vários ministérios na igreja. E a igreja, ela flui quando todos os ministérios estão juntos. Se você tem um apóstolo ali, é o cara que está encarregado de disseminar a visão que Deus trouxe para aquela comunidade local. Se você tem um profeta, é aquele que traz exortação ou é aquele que traz uma direção. Se você tem um pastor, é aquele que não deixa as ovelhas se perderem, é aquele que cuida. Se você tem um mestre, é aquele cara que vai trazer o alimento sólido. Se você tem um evangelista, é aquele cara que vai fazer uma rede inteira de peixe entrar na igreja, porque o evangelista ele flui na Assunção. Ele vai lá, joga a rede e, meu irmão, é ABC, Bíblia, joga a rede e traz. O evangelista ele flui assim. Bacana. O evangelista ele flui na questão de quantidade. Então, o David Leonardo, por exemplo, Evangelista. uma mensagem super simples, super rápida. As mensagens dele têm 10, 15 minutos às vezes. E ele senta lá no teatro e na Junesse Arena agora, lotou a Junesse Arena. E é isso, o cara é evangelista. Esse podcast nasceu por causa dele. Sério? Sério. É? Totalmente. Eu vi ele num ia falar o nome, quase que eu falei. Eu já tinha falado. Eu vi ele num podcast gigantesco. Eu achei aquilo um desrespeito. Os dois caras fumando na cara dele, assim. Perguntando a ele negócio de Bíblia e, ó, acendendo um cigarro. E aí, pastor? Falei, não, que isso, cara? Como assim? Ele ficou 2 horas tomando fumaça na cara e falando de Deus. Eu achei aquilo um desrespeito. Falei, cadê o povo de Deus? Onde é que a gente tá, mano? Eu quero ir, mano. Nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Não. Vamos abrir um negócio desse aí pra gente falar de Deus e não ter fumaça na cara, pelo menos. Um desrespeito, demais, cara. Demais. Ai, mas ele é demais. Esse É é um o David som- Mariana. É um som que foi derramado sobre ele. Simples. Ele é evangelista, ele anuncia e as pessoas, e toca as pessoas. Toca. Ao mesmo tempo que você tem o Hernandes Dias Lopes, por exemplo, extremamente profundo na palavra. Ao mesmo tempo que você tem o pastor Márcio Valadão, Pô, esse é um demais. Mano. apóstolozão, o Esse cara é demais. toca na sua igreja. Esse é demais. Ele é demais. Então a gente tem ministério. E quando eles se completam, isso flui, cara. Então a gente precisa ser humilde de falar assim. Exemplo de humildade, a gente acabou de falar do pastor Márcio. Cara, quais são os pastores que você viu fazer o que ele fez? Ele passou o bastão do ministério em vida, irmão. Vida. Em vida. Tá aqui. Até aqui o Senhor me deu. André, toca. É contigo. Coisa mais linda do mundo no culto, cara. Como? No E culto. sem ninguém saber. E aí, dá pra perceber a mulher dele falando A mulher assim, dele é brincadeira. não faz isso não, É. tu tá brincando, né? Ele, não, dá o braço aqui, toma aqui. No meio do culto e foi embora. Rompeu o macho, como a gente diz. É isso aí. O cara tem. exemplo, cara. O cara Até tem a sensibilidade de falar assim, Não. gente, até aqui o Senhor fez. Se eu for daqui pra lá, é na força do meu braço. Aquilo ali é um exemplo grande pra muita gente, tá? Porque, querendo ou não, é uma condição, vamos dizer assim, de status e financeira enorme Com certeza. que ele largou ali. Com certeza. Só que ele Pastor tá pensando, presidente, né? só que ele tá pensando em outra coisa, em alma, né? Povoar o céu, né, mano? Povoar o céu. Não encher a igreja. É Povoar o diferente. céu. E Povoar o céu. ele tem essa visão de tipo assim, eu não tenho força, Êxodo 17 ou 18, se eu não me engano, que fala da batalha contra os amalequitas, que fala de Moisés e Josué. E Moisés estende sua mão, e quando ele estende sua mão, o Josué e o exército prevalece. Quando a mão dele baixa, o exército inimigo prevalece. Isso fala de passagem de bastão geracional. Eu tenho os precursores do evangelho, os precursores das tribos ali, do povo de Deus, e eu tenho agora a juventude ali. E a galera com a espada, Com a a força. galera com a força, É. e eu tenho os anciãos lá em cima. Os anciãos, eles declaram, nós estamos com vocês nessas obras que vocês estão empreendendo, nessa guerra. E vocês são a nossa força. A força do jovem é a extensão da sabedoria do ancião. Essa vai dar uma frase arrumada, né? Bonito, Vou bonito. até olhar pra lá, pra tu Top, ver. é. Pra tu Fala ver. de novo. Fala aí, ó. Pra tu Fala aí. pra tu Fala aí. legendar, pra tu É. legendar.
Êxodo 17 fala sobre... O 17 ou 18 fala sobre Josué e Moisés. Sobre a passagem geracional, né? Eu não tenho mais força para poder ir, então eu abençoo aquele que tem força para ir. E a força do jovem, ela é uma extensão da sabedoria do ancião. A gente precisa bastante que os anciãos tenham esse entendimento e também que o jovem entenda que você precisa da sabedoria dos anciãos para poder conseguir prevalecer. Porque quando as mãos de Moisés baixavam, ali a gente vê Josué perdendo. Então é muito importante. Meu Deus. Quando nasce não, eu percebi que nasceu. O Alan, empresário, nasceu num não na igreja, é isso? Sim. Forte isso, hein? Cara, isso é muito importante. Que eu vou falar de liderança hoje, né? Só comer aqui. Fica à vontade. Enquanto isso, Se galera. inscreve aí. Conteúdo desse aí, galera. A coisa linda, hein? A galera do nosso amigo Ilan, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, compartilha, olha que conteúdo maravilhoso. Então nos ajude. Em março nós vamos bater nossa meta. Isso aí. Em nome de Jesus. Vamos entrar em finanças Escreve aí, agora. escreve aí. Vamos entrar em finanças agora. Din-din. Ó, aí isso é muito importante. Por quê? Cara, a maioria dos empresários nasce de solução de problemas, né? E eu falei assim, eu tô me preparando para a igreja, principalmente quando teve o Elan empresário, ele nasceu de um não na igreja, mas ele também nasceu de uma decepção. Teve aquele problema que eu te falei, e eu falei assim, pô, cara, eu me doei 6 anos integralmente para isso. E a maneira que aconteceu foi uma maneira muito, muito delicada. E eu me senti ali meio que excluído, realmente. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou ter que me virar, irmão. Sou jovem ainda, tô aqui com 25 anos, vou ter que me virar. E foi quando eu conheci o coach, né? Fiz uma formação 2, 3, 9. E ali surgiu a primeira empresa de saúde e bem-estar, comecei a ter um network grande ali no Rio, São Paulo, abre um escritório, abre outro, vamos embora. Coach referência, peguei vários influenciadores digitais. E aí quando eu vi, eu tinha posição muito forte no coach. Então, começou através de um não e também através de uma decepção. Depois disso, vieram várias paradas acontecendo. Top. Meu Deus do céu. Então, agora tá com a boca cheia. Então, Day trade, tá entrou nisso aí também? cara, Entrou agora? Day trade é recente. Day trade é recente e vem muito também da questão do próprio biquíni. É mesmo? Porque eu falei assim, cara, tava falando isso com a Flávia esses dias. Eu falei, eu queria ajudar os jovens a terem uma fonte de renda, porque eu fui um cara que era para eu estar hoje, o biquíni não era para ser pelo menos umas 10 vezes maior do que é hoje. Se tu não tivesse interrompido, né, os ciclos, se eu não tivesse todos os ciclos. Se eu não tivesse interrompido os ciclos É. para poder falar assim, não, Deus não vai prover. Cara, eu acredito que se eu tivesse esperado 1 ano, 2, eu teria rompido. Mas 1 ano, 2 foi o tempo que eu sei que eu voltei. Então, eu não respeitei o ciclo. Eu acredito que era para estar 10 vezes mais hoje. Mas todos esses erros me ensinaram muito. A primeira vez me ensinou muito. A segunda vez me ensinou demais. E essa agora, a última, foi assim, o chega. Sabe? Eu não vou mais desistir. E eu vou dar um jeito dessa galera também não desistir. Eu não vou aceitar que essa galera fale assim, cara, eu preciso escolher entre o trabalho que eu tenho de 12 horas ou servir o reino, sabe? Então, se eu puder, seja uma renda extra, ou através da habilidade que a gente desenvolveu, ou através de aprender a operar realmente, eu estou aprendendo a operar para poder ensinar. Eu não pretendo viver do day trade, eu quero realmente que as pessoas consigam ter. E se eu, tipo assim, achar alguém que ensina melhor do que eu vou falar, segue esse cara aqui. Pronto, mano. Eu tenho... Porque minha parada não é essa. Sim. Minha parada é estar na liderança e estar ativando líderes e estar formando... Isso é. Mas se eu tiver uma ferramenta... O que eu fiz com o Natan? Que era o meu braço direito ali. Uhum. Chamei o Natan, éramos eu e ele administrador. E eu aqui... Tá sujo, minha cara? Não. Então aí eu falei assim, Natan, quando eu entrei para a empresa, que eu falei, a gente vai abrir a empresa do coaching, eu contratei o Natan como meu estagiário. Porque eu falei, cara, você agora é o meu sucessor na liderança do biquíni.
eu parei porque eu não tinha recurso financeiro, não tinha apoio. Então você não vai parar. Então eu vou te contratar. Tu viu ele em você. E eu, Na tua- e eu contratei ele para que ele não desistisse como eu desisti. Maneiro, bacana. E muita Visão. coisa do que sustentou. E ele tá na empresa até hoje. Tem Bacana. mais de um ano já. Ele se desenvolveu muito profissionalmente. Muito, muito, muito. Agora tá no campo missionário aí, na Jocum, no Projeto do Sertão. Mas um aprendizado. Eu falei, cara, eu vi as dificuldades de um cara que é integral ou que gere um ministério dessa proporção Sim. e não tenha suporte. Então eu falei, eu vou ser teu suporte. E trouxe ele para poder ter um salário, poder se desenvolver profissionalmente. Bacana, Então bacana. a minha ideia com o Day Trade é essa. De Poder ajudar. de poder ajudar as pessoas a se desenvolverem financeiramente. Bacana, bacana. Explica pra galera o que é day trade aí. Cara, Day Trade aqui, né? É. Day Trade aqui. Day Trade, né? A gente opera, pelo menos eu e o pessoal que eu faço parte, a gente opera mini índice em mini dólar, né? Você pode também operar no Forex, mas Day Trade a gente faz operações diárias na bolsa. A gente compra e vende no mesmo dia, tendo ali lucro ou prejuízo na variação daqueles pontos, né? Você pode operar pontos financeiros de índice ou pontos financeiros de dólar. Se você compra e aquilo ali valoriza 100 pontos, dependendo da quantidade de contratos que você tem um lucro. Se aquela operação volta contra você tem um prejuízo. Então, como é que funciona o day trade? O day trade ele simplesmente é você ganhar mais do que você perde, porque a perda é inevitável. O maior sabotador que você pode ter é você achar que no day trade você é invencível. E aí quando você perde, todos os seus pensamentos vão por água abaixo, você perde todo o seu raciocínio, você começa a querer se vingar do mercado, você fala, não, eu vou recuperar, e aí você perde mais, aí você aumenta a mão, perde o dobro, quando vê metade da tua banca está quebrada. Então você tem que ter a inteligência emocional de falar assim, cara, quando eu entro no day trade, é muito engraçado. Ah. Eu entro, parece que eu sou um técnico de futebol, eu visualizo isso. É mesmo? Eu sento, às vezes eu sento até com a camisa da seleção. Eu falo, eu sou um técnico de futebol. E eu tenho 90 minutos de partida para jogar. Se eu ganhar de goleada, top. Se eu perder de goleada, show. Mas são 90 minutos que eu vou jogar. E aí eu chego. Quando minha primeira operação do dia volta, o show, 1-0. Eu já paro tudo e penso, por que eu errei aqui? É tipo o cara olhando a prancheta do 4-4-2 ali. Sim. E aí eu começo a falar, e agora? O que eu posso fazer diferente? E aí, se na próxima operação já volta de novo contra, 2 negativas no dia, eu falo, cara, o mercado não está respeitando a minha análise. Então eu vou ter que mudar a minha estratégia. Porque, por exemplo, eu sigo muito fluxo. Eu trabalho com tape read, né? Operação por fluxo. Então, se eu vejo que o mercado está indo para lá, se eu estou olhando para o Bradesco, eu sei que o Bradesco está negativo, e o Bradesco vai tentar recuperar, e aí junto com o Bradesco tem bancos grandes, eu começo a acompanhar a movimentação do Bradesco. Um exemplo, pode ser qualquer instituição, pode ser o UBS, pode ser a Orama, que eu gosto da Orama, que a Orama só dá 2 mil contratos. Só pancadão. Pá, eu falo, a Orama entra, eu já... Necton, Orama, eu amo. Goldman, os caras são muito pesados. Então aí eu falo assim, pô, eu começo a seguir o fluxo. Se a Orama entra, o Bradesco entra, eu sigo o fluxo e volta, eu falo, opa. Aí quando eu vejo, a Necton vendeu 10 mil contratos. O dobro dos caras. Eu falo, por que a Necton vendeu 10 mil contratos? Porque ela está posicionada tem 8 dias. E ela já está com um lucro absurdo. Então, para ela melhorar a posição dela, ela vende 10 mil contratos, porque ela está comprada e a posição dela está maravilhosa. Aí você vê que a Necton está com 10 mil contratos vendidos, mas ela está verde. E aí você fala assim, cara, eu vejo a mesma tela que o tesoureiro da Necton. Vejo. Mas o cara tem uma operação inteira de 200 pessoas operando ali com ele. Então ele vê uma coisa muito maior. E eu tô com um mini contrato, 5 mini contratos. O cara entra com 10 mil. Então ele balança o mercado. Aconteceu isso, de eu entrar vendido, falar assim, se passar da área do ajuste, eu vou vender. Quando passou, eu vendi. O mercado subiu 50 pontos. A Necton fez, o mercado, eu tava sem stop gain. Eu boto depois para ver o quanto que eu vou entrar nessa operação. Cara, voltou a favor 300 pontos. Numa compra de contrato, eu ganhei 300 pontos. Saí na hora da operação. Foi uma sorte. Mas os caras movimentam o mercado. E aí eu tenho que seguir. Eu gosto desse tipo de operação.
Então aí eu analiso, se não tá respeitando ali, eu falo, ó, opa, vamos mudar de formação. Tu opera com a galera ou não? Sozinho? Com a galera? Às vezes eu opero, eu tenho sala de operação, eu participo de algumas, participo da Latos e também participo de algumas pessoas que eu já admiro na profissão e aí eu assinei a sala dos caras e eu faço parte. Pô, bacana, bacana. Eu acho. A galera tem que conhecer esse mundo de day trade, de finanças, Sim. isso é bom. Eu já faço day trade tem 3 anos. Caraca. Tem uma galera aí, tem uma galera... Eu tenho uma regra de coloração, mano. Depois eu vou te passar. Profissional. Vou te dar a regra de coloração. É igual pregar pra pastor. O mundo do day trade, ele te possibilita você ter um ganho muito rápido. Mas o ideal é ter você ter um ganho constante. Aí o que eu fiz? Fundo imobiliário. É o ideal. Você sai do day trade um pouquinho, fundo imobiliário, para não ficar só no day trade. Porque o brasileiro gosta vamos dizer assim, de aluguel, né? Você aluga, tem uma casinha de aluguel e tal. Sim. O fundo imobiliário, você pode ter um aluguel num shopping. Você pode pegar um aluguel no shopping. Você pode ter aluguel que nem eu tenho de galpões E aí tu ganha uma porcentagem daquilo. todo mês. Você compra uma cota e todo mês cai no teu banco, no teu dinheirinho lá. Fundo imobiliário é uma boa também, não é ruim não. Mas o day trade é fascinante, é bom, cara. É um mundo topzera. O day trade, ele é o pior psicólogo que você pode ter, né? Pode crer. Ele revela todos os seus pontos bons É e negativo. todos os seus pontos negativos. Na hora. O cara que não é ansioso vira completamente ansioso. O cara que não é ganancioso vira ganancioso. O cara que é calmo fica nervoso. Isso aí. O cara que é nervoso tem que se acalmar, porque senão ele vai perder tudo. Então o day trade, ele revela muito, cara, o lado bom que você tem e o lado sombrio que você tem. Aconteceu isso quando eu comecei. Comecei e falei, vou começar com R$1.000 aqui. Vou meter logo 3 contratos. Voltou R$200 no dia, primeiro lote. Pô, falei, opa. Tem alguma coisa. Não é assim não. Tem alguma coisa de errado que não tá certo aí. Não é assim não. Vou tomar logo 200 de prejuízo. Não sabia nem operar, pô. Achava que era clicar e seguir. Não via nada. Eu operava com uma tela e um gráfico. Hoje eu tenho um indicador até... Olha a tela, eu opero pela televisão. Pô. Gigante. Vendo tudo na televisão. Pra poder ver ali o time and trade e tal. Porque senão vou ficar jogando em terra de cego. Vai perder dinheiro à toa ali. Não tem condições. Vai ficar jogando fora. Então, a minha ideia é... Eu sou muito movido... Eu vou falar isso mais tarde no treinamento de liderança. Qual é o seu propósito, né? Eu sou muito movido para a juventude. Eu falo isso para todo mundo. Elan, se você tem a certeza do que você foi chamado para fazer, você não vai aceitar outras propostas. Elan, você é um cara que fala bem, você é um cara que movimenta pessoas, a gente vai abrir uma igreja e vai te chamar para ser pastor. Eu vou falar não. Agora, Elan, a gente tem um trabalho com jovens aqui, tem como ajudar a gente com jovens? Tem. Porque é o que me move, é o que me apaixona. Hoje, à noite, eu vou falar para pastores, cara. Tem gente lá que é novo na fé e vai estar me ouvindo, e tem gente que é pastor de uma PIB de 1.000 pessoas. O cara é pastor de uma PIB, o cara é mestrado em teologia. E o cara vai me ouvir falar, bro. Aí tu pensa, como? Um cara como esse vai pregar pro pastor? Cara, é a porção que Deus depositou sobre mim, sabe? Então, tudo que eu faço tá alinhado ao meu propósito. O day trade tá alinhado ao meu propósito. Qual é o objetivo? As minhas amizades estão alinhadas ao meu propósito. Por exemplo, day trade. Realmente tendo uma renda variável muito boa, aí agora alguns pastores vão surtar. Esse dinheiro que não vai entrar na minha despesa mensal ali, ele pode ser um dinheiro onde eu vou aplicar no próprio biquíni. Como? Eu posso pegar toda essa galera que tá na minha... Agora eu vou abrir para vocês a caixa preta da estratégia. Olha aí, ó. Isso aqui é uma mentoria que vale pelo menos R$10.000. Olha então, aí, ó. Aproveita, pô. Aqui embaixo na descrição. Ou no mínimo se inscrever, né? É pelo menos isso. O que eu posso fazer? O crescimento do biquíni, ele veio muito do tráfego pago, né? Quando eu comecei, era o que eu sabia fazer. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvia artes, anunciava e desenvolvia uma estratégia de captação. Eu me conectava com aquela pessoa, chamava ela para o WhatsApp. Eu comecei o biquíni sozinho. Eu abri o Instagram, criei uma arte, anunciei e comecei a interagir com quem estava interagindo com aquela arte.
E aí comecei a chamar as pessoas para a célula. E a gente criou uma célula através de uma publicação que eu criei e trouxe essa galera. E eu participei de um podcast já falando assim, quando eu comecei o biquíni, eu falei assim, meu irmão, eu vou ganhar gente para Jesus nem que seja no tráfego pago. Eu vou ganhar gente para Jesus nem que seja no tráfego pago. E assim... É uma profissão também, né? Tu sabe fazer, não? Faço. É uma profissão hoje rentável. Também. E aí, essa profissão também me trouxe para o meu propósito. Que é o quê? Eu, por exemplo, eu pego uma lista de contatos de pessoas que interagem com o biquíni, meto um lookalike ali, que é o mesmo interesse, e alcanço pessoas com interesses parecidos. Ou seja, se eu tenho um grupo de liderança cristã, eu posso anunciar para líderes cristãos e alcançar mais líderes. Assim, o que eu vou fazer? Nossa, Elan, você vai montar um império? Não. Eu vou alcançar mais líderes, provavelmente são mais células, provavelmente são mais pessoas alcançadas, mais pessoas cuidadas, mais pessoas ativadas, o reino avança e a gente vai cumprir o ídolo de Jesus, brother. Se você tem essa mente travada de que você usar uma ferramenta e você usar parede preta, você usar isso é algo completamente humano, vamos ficar aqui sentado, esperar orar e descer fogo do céu, porque o que não é humano é sobrenatural. Se você sobe para pregar, você submete a ministração do Espírito Santo, ele te visita e transmite a mensagem, você está fazendo a tua parte, o Espírito Santo está fazendo a dele, de te dar as palavras que você precisa ministrar. Agora, se você não faz a tua parte, irmão, vai ficar todo mundo sentado e deixa o microfone falar sozinho. E você está numa estratégia, desculpa te cortar, mas você está numa estratégia muito boa. Você está usando a sua liderança com a ferramenta que hoje, meu irmão, para mim é a ferramenta. Que é isso aí, ó. Que é a internet. O digital é hoje. Tem gente que fala que o digital é amanhã. Isso aí não existe, não. O digital é hoje. É hoje. Quem não tá no digital tá no anteontem. Muito tempo já, não é nem no ontem. Tá fora, né? Tá fora. Inclusive as igrejas. Sim. Inclusive as igrejas. Eu tenho uma reunião com o pessoal da InChurch sempre que a gente vai implementar. É um aplicativo muito bom. Os caras entenderam bem o digital e dão muito apoio para igrejas, né? E muitas igrejas estão fortalecendo o digital, cara. Muitas mesmo. E essas igrejas avançam muito mais rápido. Elan, isso é ruim? Não sei para quem, bro. Deve ser pro inferno, deve ser ruim. Sim. Mas agora, eu ver o avanço digital como ruim, a pandemia fortaleceu muito isso. As igrejas que não estavam no digital, muitas fecharam. Verdade. Muitas fecharam. Verdade. E eu sou muito a favor do digital, cara. Muito mesmo. É uma ferramenta gigante, tá alcançando o Brasil todo, até o mundo. Tava na China aí, pô. Na China. Quem imaginaria você? Exatamente. Antes da pandemia na China, pregando o Quem evangelho? imaginaria um cara de Sepetiba alcançar a China de Sepetiba? Ai, De Sepetiba eu tava alcançando a China pelo digital. peraí. Então, se você é contra o digital, cara, eu não tenho muita coisa. Ele fica quieto pra não pecar. É isso aí, meu amigo. Eu queria te agradecer. Chegamos ao final aí. Mas é pra ter o 2, né, irmão? Pra ter o 2, né, irmão? Você que não se inscreveu, irmão, ele deixou aqui umas 3 mentorias aí, filho. Ficou bonito o vídeo, ficou bonito. Espero que eu tenha conseguido contribuir, cara. Ô, irmão, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Considerações finais aí. Aquela câmera ali é tua. Considerações, pô, eu nunca imaginei que ia chegar essa hora. Nem lembrava que tinha. Cara, considerações finais. Primeiro, eu tenho que agradecer a Deus e vocês por estarem aqui, tá? E você que está assistindo, gente, se abra para o hoje, tá? Isso aqui que a gente está fazendo aqui é uma plataforma de ensino, é uma plataforma de comunicação, é uma plataforma de evangelismo. Então, se você conhece alguém que precisa aprender sobre desistência, eu hoje abri minha vida aqui. Falei das minhas falhas. Eu tô aí com o biquíni há 4 anos, mas parei 3 vezes. Você acha que qualquer pastor vai chegar na internet e vai falar, eu desisti? Muitos não vão falar. Eu tô aqui para te mostrar que você pode, sim, você que desistiu, você pode ter um novo começo. A gente fala isso, né? Você pode ter um novo começo. Você pode hoje, vendo esse podcast, falar assim, cara, eu vou recomeçar. Assim como Neemias, que viu aquele muro e chorou e falou assim, cara, eu vou reconstruir os muros. Você pode recomeçar hoje, você pode reconstruir a história da sua vida, exatamente de onde você está, com as ferramentas que você teve. Quando eu falei do biquíni aqui, eu falei, Deus tinha me dado o tráfego pago, Deus tinha me dado a visão, e tudo isso eu usei para reconstruir. A gente tem hoje um treinamento de liderança, com pastores, com tanta gente, porque eu já tinha ferramentas, Deus já tinha me dado uma visão. Então você pode recomeçar. Esse podcast está sendo uma ferramenta de recomeço para a sua vida. Então você também abra a sua boca e mande isso para pessoas para que você seja agente de recomeço
na vida de outras pessoas. E, cara, lembre-se sempre, você tem um chamado incrível. Você foi chamado para poder levar uma mensagem que muda vidas e muda realidades. Muda vidas, realidades, cidades, nações, completamente. Então, não se cale diante dessa mensagem, tá bom? Anuncie, faça parte, vem pro podcast aqui, compartilha isso, vai lá no Instagram do Biquíno, manda mensagem pra gente, se você quiser fazer parte de uma célula também, a gente vai te abraçar e vamos juntos ser a cultura do reino. Top, top, top. Obrigado, meu amigo. Foi enriquecedor a tua vinda aqui. Vai ter o nosso amigo 2, vamos fazer o vídeo 2. Ó, tem 3, ele deixou 3 mentorias aí gravadas. Tô ansioso, vou até comer. 3 mentorias gravadas aí, galera. Se você ver esse vídeo todo, você vai tirar onda depois. Parabéns, irmão. Muito obrigado. Que Deus abençoe teu ministério aí, sua vida, seus projetos. Deus te abençoe mesmo, cara. A gente orou antes para poder Mesmo. que o Espírito Santo fluísse e que, como eu falei, tem muita gente que pode me julgar. Mas se eu tivesse medo de ser julgado, eu seguiria qualquer coisa menos Jesus. É isso aí. Né? Eu tô falando aqui na internet que eu parei, tô falando que eu desisti, tô falando dos meus erros. Se você acha, cara, que você vai seguir alguém perfeito, é só você olhar no espelho que você já vai ver quem é imperfeito. Você. Tem muita gente que fala assim, a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Bem-vindo, você é mais uma delas. E talvez se você sair, ela até melhore, né? Então assim... então, sem essa de fazer o eu ideal. Porque o ideal já veio, deixou um exemplo e a gente está em constante construção. Não estou aqui para falar que sou um líder perfeito. Não estou aqui para falar que sou... Mas, cara, todo dia eu estou melhor. Todo dia eu estou sentando com o meu pastor para ouvir o que ele tem a me dizer, para ouvir as correções que eu tenho que ser corrigido. Eu sou muito corrigido. Todo dia eu sento com a mulher que está do meu lado, todo dia eu sento com os amigos e eu sou completamente aberto para ouvir. Para ouvir crítica, para ouvir elogio, absorver, peneirar. Então, se você está ouvindo aí falando assim, nossa, por que eu vou ouvir esse cara? Um cara que desistiu. Na verdade, eu não desisti. Eu só parei. Eu comecei. Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui. Eu estou aqui anunciando o que Deus está fazendo na nossa vida. Então, cara, se você já tem um projeto engavetado, vou falar de novo agora aqui. Se você tem um projeto engavetado e você não começou, comece. Se você tem um projeto que você desistiu, recomece. Mas, cara, eu acredito que vir aqui me expor e falar de erros, para te incentivar, é muito mais importante do que você ficar parado. Eu ficaria muito mais infeliz estando parado do que recomeçando do zero. Top. Tirou. Rapaz, a gente está conectado. Eu ia falar o que ele falou dos projetos, sonhos e projetos, meu povo. Tira da gaveta. Vamos alcançar o mundo aí com esse evangelho de Jesus. Deixou um exemplo maravilhoso aí pra gente. Irmão, sem palavras, sem palavras. Obrigado. Galera, compartilha, dá o like, se inscreve no canal e comenta, porque ele vai responder a galera toda aí. Em nome de Jesus. Obrigado aí, galera. Um beijo no coração, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Tchau, valeu. Tamo junto, fiquem com Deus.